Positivos e positivas, Positivamente está no ar. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês, esse podcast que tem edificado a vida de tanta gente, edificado a nossa, e para mim é um presente estar aqui com vocês e receber tanto de Deus, essas experiências, e poder escutar realmente aquilo que Deus faz, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e esses testemunhos testificam aquilo que Deus faz na nossa vida, e é tão grandioso, que quando você realmente percebe isso, você não quer mais sair da presença de Deus, você quer se jogar aos pés do Senhor, porque você tem certeza que Ele te ampara em todos os momentos. Então, realmente tem sido um presente para mim, para o meu esposo, e eu tenho certeza que é um presente entrar na sua casa e você sentir mais de Deus. Amor, mais um episódio. Mais um episódio. Para graça, para honra e glória do Senhor, né? Sempre, sempre. Hoje é um dia muito especial porque nós temos a oportunidade de receber um convidado que é mestre, né? É mestre em plantação de igreja, completamente instruído na palavra, reverendo, plantador de igrejas, executivo da APECOM, uma das igrejas mais tradicionais do nosso país, a mais antiga do nosso Brasil, né, que tem um papel de extrema evangelização no nosso país, do quais tudo que nós vemos hoje aqui passaram por essa fase histórica. Então ele vai poder hoje trazer uma série de bagagens para vocês aí, contando a sua experiência. Tenho certeza que vocês ficaram impactados com a história do nosso amigo, reverendo Rodrigo Leitão. Seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua presença. Que Deus possa usá-lo de maneira poderosa. A alegria e o privilégio é todo meu e estava ansioso para a gente conversar positivamente hoje. Obrigada pelo seu tempo, por ceder o seu tempo para vir aqui edificar tantas pessoas que estão em casa, né? E é tão gostoso e gratificante a gente falar daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Primeiro, eu quero saber por que reverendo? Vamos lá, essa é uma menção aí que a gente acaba recebendo na Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem a ver com a formação teológica, né? Então, algumas denominações, principalmente as denominações históricas, né, trazem, né, esse título, vamos dizer assim, que ele tem a ver com a sua formação teológica. Por exemplo, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja que ela tem a classificação ali, né, dos seus presbíteros, dos seus líderes, né, entre aqueles que são os docentes, aqueles que ensinam, tiveram uma formação teológica específica e recebem esse título, né, de reverendo, que é o pastor que ensina, né? E a gente tem também ali os presbíteros regentes, que são pessoas que não necessariamente têm essa formação teológica, mas contribuem no dia a dia ali para a liderança da igreja, né? Para entender aquilo que Deus quer fazer por meio daquela comunidade local. E então, o reverendo, quando a gente pega, às vezes o pessoal pensa que tem a ver com algum título que você foi galgando porque foi subindo de posto, né? E não tem muito a ver com isso, ele tem mais a ver com atestar essa formação acadêmica, né? Legal, ótimo. Aqui a gente fala sobre experiências com Deus, Rodrigo, e assim, o quanto isso testifica, assim, o quanto a gente consegue enxergar a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Nos mínimos detalhes, e às vezes, com o passar dos dias, assim, como a nossa vida é tão atribulada, a gente não enxerga ou não dá valor para as mínimas coisas, né? Conta pra gente como que foi, não sei se você nasceu em berço cristão, se você se converteu depois de um tempo, eu quero saber, conta pra gente como foi. Vamos lá, para contar essa história eu vou ter que voltar algumas gerações, para você ter uma noção, né? Sempre brinco com isso. Eu sou a 6ª geração de presbiterianos, né, na minha família, 5ª geração de pastores. E tudo acontece lá no início do século XX, né? Porque, na verdade, uma pessoa da família do meu avô, na verdade, né, uma tia-avó, com a sua família, começa naquele momento a se render à chamada fé protestante, o que no Brasil, naquela época, início do século XX, ainda mais, né, ali no Nordeste, região de Pernambuco, ali, mais especificamente em Garanhuns, era algo que assustava todo mundo, que história é essa? E aí, então, um dos irmãos, né, a pedido, né, da família, vai até lá para tentar entender o que está acontecendo.
Imagina se hoje já assusta quando alguém se Imagina, converte, imagina naquela isso época, naquela né? época, né? E ele foi, conversou e tentou dissuadir a irmã, o cunhado, e eles tiveram um comportamento muito gentil, ouviram, né, o que esse irmão dela tinha para dizer, chamava José Martins de Almeida Leitão, e ele então, né, cumpriu o seu papel, tentou dissuadi-los, ele então volta para casa, mas na hora que ele estava saindo, eles dão para ele de presente uma Bíblia, Galego. E ele então pega a Bíblia e está voltando para casa, e naquela época, né, não era tão fácil como chegar até aqui, pegar o metrô, né, mesmo em algumas distâncias talvez menores, você tinha que pegar lá o seu cavalo, o seu burrico, né? E em um determinado momento ele para debaixo de uma árvore, literalmente debaixo de uma árvore, para ter ali um pouco de sossego, de sombra e água fresca, e ele começa a folhear as páginas da Bíblia, e ele não levanta mais ali enquanto ele não continua lendo, e há um processo muito especial de conversão, né? Então ele é o primeiro pastor a ser ordenado na minha família, em janeiro de 1915. Caramba! Né? E então começa, assim, essa trajetória. Depois dele, então, com essa influência, a família começa, né, toda a ouvir a respeito do Evangelho e se render a essa fé. E aí isso vai acontecendo. Aí na geração seguinte, um sobrinho dele, né, chamado Davi, também tem formação teológica, acaba sendo ordenado pastor, e ele influencia muito, né, a família e também, por sua vez, os seus sobrinhos. Então a gente já está passando de geração em geração. Aí chega na geração do meu avô, que é uma geração bem especial, porque junto com ele, 2 outros irmãos e um primo também tiveram esse chamado, foram vocacionados ao Sagrado Ministério. Eles, então, na época, já tinham saído ali de Pernambuco e vêm até Campinas para estudar. Em Campinas, a gente tem o seminário teológico protestante mais antigo da América Latina, que é o SPS, Seminário Presbiteriano do Sul, onde hoje eu, inclusive, sou professor. Mas ele é estabelecido em 1888, ele começa em Friburgo, no Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo, e em 1907 se estabelece em Campinas, está lá até hoje. E eles vêm, né, nessa época, década de 40, né, 3 irmãos e um primo. Meu avô era o caçula dos irmãos, mais velho, né, era o reverendo Boanerges de Almeida Leitão, que vai fazer o seu ministério mais tarde ali no leste de Minas, na região de Governador Valadares. Do meio era o reverendo Uriel de Almeida Leitão, que faz também o seu ministério nessa região, mais especificamente numa cidade chamada Caratinga, que é o pai da Miriam Leitão, né, avô do Mateus Leitão, do Vladimir Neto, né, também, que estão na área do jornalismo aí. E o meu avô, que era o caçula, né, o reverendo Natanael de Almeida Leitão, que acaba fazendo o seu ministério mais pelo interior de São Paulo. Então, essa influência é muito grande. Meu avô foi pastor primeiro ali na região de Limeira, depois em Campinas, né? Então, a família vai seguindo nesse sentido. Teve um primo deles que também foi ao seminário. Depois eu tive um tio, irmão do meu pai, que também fez a formação teológica, foi ordenado pastor e acaba não seguindo o ministério, e aí chega, né, nessa 6ª geração. E aí é um negócio engraçado, porque quando você, né, vive de uma família, ou vem de uma família, né, que a vida inteira teve esse relacionamento com a igreja, isso é muito natural, e às vezes é natural demais, né? E quando a gente nasce em um ambiente como esse, às vezes isso se torna tão corriqueiro, rotineiro e cotidiano, que você perde um pouquinho de alguns aspectos da importância ou de uma compreensão real em relação da fé. Isso é maravilhoso até você falar, porque e eu ia te perguntar, assim, vai passando de geração para geração. Porém, eu não sei se é a geração de hoje ou se já era antigamente, isso você pode me esclarecer um pouquinho, mas nem todo mundo que vem de um berço cristão, porque o pai ou porque a mãe eram, tá livre de, em algum momento, se desviar, como a gente fala, assim, mas querer conhecer o mundo, né? Ou querer conhecer o que tem lá fora. Porque a sua família vem disso, mas quantas vezes eu vejo hoje até filhos de pastores, tudo que em algum momento viveu isso desde que nasceu, viveu dentro da igreja, mas em algum momento falou, não é isso que eu quero viver, eu quero conhecer outras coisas. Até porque, o que acontece? A gente tem um equívoco muito grande em lidar com os nossos filhos, né, em relação, né, à formação espiritual deles, e às vezes a gente está mais preocupado em formar, Galego, bons cidadãos, né? Ou melhor, crianças que não nos envergonhem na frente dos outros, do que propriamente formar, né, pessoas que entendem a necessidade do evangelho. Tem um escritor chamado Ted Tripp, que ele tem um livro intitulado Pastoreando o Coração da Criança.
ele diz que o nosso papel não é de formar, né, nos nossos filhos pessoas com boa performance apenas diante dos outros, mas é fazê-los perceber que eles carecem, né, da redenção em Cristo Jesus. Esse é o desafio que nós temos como pai. Isso é muito profundo, porque realmente a gente que assume essa posição, né, de estar à frente do ministério, estar à frente de uma igreja, Rodrigo, é muito real. Assim, a gente fica pensando assim, nossa, será que o meu filho vai fazer alguma coisa? E com que cara eu vou ficar se eu estou na frente do ministério? Ele vai me né? envergonhar na frente das pessoas da igreja. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu que estou aqui na frente de um ministério, e aí vão ver meu filho, vão achar o quê? Se eu não consigo transformar o meu filho, como é que vou transformar outras pessoas? E isso traz um peso para eles também, né? Para eles também. Isso é um caso que gera muitas vezes alguns filhos, né, de pastores, de líderes de igreja a quererem sair fora por causa dessa pressão que sempre sentiram. Né? Lembrando que quem transforma não somos nós, Exatamente. É Deus, é Jesus, então assim, nós temos que fazer o nosso melhor. E no momento adequado, né? Então eu venho desse berço, mas eu vou ser muito sincero, assim, você tinha uma coisa que eu achava chata demais quando eu era criança, era ter que ir para a igreja, né? Eu tentava várias vezes ludibriar minha mãe, né? Então assim, domingo de manhã, eu acordava cedo, eu falava, nossa, vou ter que ir para a igreja. Aí eu falava assim, e se eu fingir que eu tô dormindo, né? Aí vai que ela me esquece, vai para a igreja e me deixa aqui sozinho. Geralmente ela me acordava, né? Apesar de eu fingir que estava dormindo, ela insistia nisso, isso foi muito importante. Mas isso vai acontecendo até a minha adolescência. E na adolescência algo começa a mudar, porque eu diria que eu tinha esse hábito de ir com a família para a igreja, mas eu começo a entender as coisas de maneira diferente. Quando eu, especificamente em uma igreja, tenho ali na figura de um pastor um cuidado, né, para com a minha vida, e eu não fazia ideia do que ele estava fazendo ou que era a intenção dele. Hoje a gente compreende que era um propósito de discipulado, de me chamar para conversar, de falar sobre algumas coisas da vida e falar, né, a respeito disso na perspectiva do evangelho, né, e de uma teologia saudável, e aquilo foi trazendo um impacto muito grande. Né? E olha que importante que é, né, pastorear assim, de perto, né? Principalmente com adolescente. Né? Às vezes a gente vê as crianças, adolescentes na igreja, a gente pensa assim, eles não fazem ideia do que está acontecendo aqui, né? Mas esse impacto é fundamental, né? Essa dedicação, né, para com as crianças, para com o adolescente, vai gerando uma percepção diferente neles também em relação à igreja e a importância disso para eles. E aí eu começo a pegar um pouco mais de interesse, me envolver, começo a aprender música, começo a tocar na igreja, tal. Então começo a ter essa relação de liderança, sempre, né, tive esse aspecto de gostar de realizar as coisas, então gradativamente estava lá, né, a coisa dos adolescentes, era o presidente, fazia os eventos acontecerem, tal. Então eu já começo, né, dentro desse envolvimento. Eu vou para a faculdade, e aí essa ida para a faculdade já é o primeiro momento na minha cabeça que começa a gerar alguma dúvida, porque eu comecei a sentir sobre esse aspecto da vocação, sobre a possibilidade de estudar mais teologia. Eu tinha 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade, de conhecer mais, de estudar mais teologia, de, quem sabe, me tornar um ministro, um pastor, né, alguém envolvido com a igreja. E você acha que isso aconteceu por quê? Pelo ambiente que você vivia mesmo? Assim, porque quando você falou assim, quando eu cheguei na faculdade, eu fiquei pensando assim, nossa, agora ele vai falar que foi quando ele deu uma desviada do caminho do Senhor, porque geralmente acontece isso, né? Eu tenho alguns aspectos interessantes, né? Eu cheguei, fiquei vislumbrado, saí aqui e ali, mas Deus naquele momento foi tão, né, cuidadoso para comigo que Ele me colocou perto de algumas pessoas tão especiais envolvidas em uma igreja específica, que foi o momento talvez que eu mais fiquei envolvido com a igreja, foi nesse período da faculdade. Eu acabei ali tendo mais certeza ainda, não, eu vou para o ministério, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. O que vai acontecer de me balançar um pouquinho é exatamente mais tarde, é quando eu estou saindo da faculdade. E aí não vão ser as festas ou essas possibilidades que vão balançar isso. Mas outro aspecto que muitas vezes nos seduz, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então, na área de comunicação, né? Eu me formei em jornalismo, depois fiz um MBA na área de marketing. Mas eu entrei na faculdade com 17 anos e comecei a trabalhar no departamento de comunicação da própria faculdade e comecei a envolver com isso. Eu trabalhei com jornal, com revista, né? Então, estava sempre envolvido. E as coisas foram acontecendo nessa área muito rápido para mim. E foi interessante porque quando eu estava terminando o meu curso de comunicação, minha faculdade de jornalismo, eu lembro que até meu pai, percebendo meu envolvimento de estar sempre na igreja, né, e eles já percebiam que talvez esse fosse, né, um caminho que eu tomaria, ele me chamou um dia, estava há poucos dias da minha formatura,
E ele disse assim, olha, a gente entende, né, seu envolvimento com a igreja, então se você tiver, né, essa vontade de estar mais envolvido com isso, fica tranquilo, né, pra gente tá bem, tá tudo bem se você tomar essa decisão. Eu olhei para ele falando aquilo, eu falei, você tá doido, agora que eu tô trabalhando, que eu tô ganhando bem pra caramba, que eu tô seguindo a minha vida, eu vou deixar isso para ser pastor, né? E então aquilo acaba gerando em mim aquela ideia de, não, eu estou na igreja, estou ajudando aqui, né? E Qual que era bom. a igreja? Eu sempre fui da igreja presbiteriana, Tá. sempre estive ligado Mas à igreja essa daí presbiteriana. estava ligada à sua família ou não? Na verdade, eu já estava em uma outra cidade, então já não estava na mesma cidade com os meus pais, né? Mas sempre ali próximo, né? Vivendo ali, minha mãe sempre também envolvida à igreja. Meu pai menos, apesar de ser filho de pastor, aquela coisa que eu falei, né? De às vezes ter passado por algumas experiências, né? Às vezes não tão agradáveis, então menos envolvido, mas sempre dizendo que eu tinha que estar e tudo mais, sempre preocupado, né? Com a minha presença ali. E aí, nesse momento, eu começo a largar um pouco de mão. Falei assim, eu tô bom na igreja, mas sabe, você começa a se tornar aquele mero frequentador de igreja. E aí é interessante, porque eu comecei a perceber que ainda que eu tinha gostado mais, me envolvido mais com a igreja, muito disso tinha a ver com os aspectos da minha religiosidade. Porque muitas vezes é isso que a gente forma dentro da igreja. A gente forma bons religiosos, né? Eu cresci ouvindo uma musiquinha na igreja e quem está nos acompanhando aí, que vem de décadas e décadas de igreja, muito provavelmente na infância também ouviu, que era mais ou menos assim, né? Cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador do Céu está olhando para você, cuidado, pezinho onde pisa. Na minha cabeça, Deus era um cara sem serviço, não tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando. A primeira pisada de bola ele ia me castigar, então era melhor eu andar na linha. Então eu tinha esse envolvimento certo com a medo, igreja, né? Você tinha medo. Mas o meu relacionamento com Deus era na base do medo. Sim. Né? E quando eu comecei a ver as coisas acontecendo, não, eu posso fazer nem, né? Nem tudo vai dar errado, ou pelo contrário, eu estou fazendo as coisas que estão dando certo, isso foi me deixando um pouco mais livre, porque o meu relacionamento com Deus era baseado nisso. E aí eu começo a fazer uma troca que geralmente a gente faz, né? Você tira do medo e você leva para o negócio. Deus deixa de ser o Papai Noel, né? Porque geralmente a gente trata nessa perspectiva, eu vou me comportar direitinho para poder garantir o meu, né, presente no fim do ano, não entrar na lista de peraltas, ou senão a gente muda Deus de Papai Noel para o gênio da lâmpada, né? Eu esfrego, né, ali, ele aparece, eu peço os meus desejos ali, ele faz do meu jeito. Então a gente vai mantendo essa relação. E eu fui percebendo um pouco mais dessa relação. E aí eu fui desanimando um pouco disso, então estava ali, corpo presente às vezes na igreja, mas sem envolvimento. E muito assim do que você está falando, muitas vezes, porque você vai seguindo uma rotina, como você falou, e aí a pessoa acaba não tendo esse encontro genuíno com Deus mesmo, essa percepção realmente do que é o Senhor, Exatamente. né? E você só vai seguindo por tabela, vamos dizer assim, eu vou na igreja porque a minha família vai ou porque é legal. Mas realmente não entende quem é Deus verdadeiramente. E até o evangelho passa a ser tratado dessa maneira. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de uma poetisa mineira chamada Adélia Prado. Certa vez ela escreveu o seguinte, né? De vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, até sobre pedra, né? Já viste uma pedra no meio do caminho. Mas ela está dizendo ali que às vezes aquilo perdia o encanto, se tornava rotineiro e natural e ela deixava de ver além disso. Às vezes é isso que acontece com a gente. A gente cresce ali, não, o evangelho, isso eu já sei, eu já ouvi essa história aí, Jesus aí, eu ouço desde... História repetida. Noé, Moisés, Davi, Sansão, Salomão, Pedro, Paulo, e isso aí eu conto de cor, né? E aí você vai se acostumando com aquilo e aquilo vai se tornando rotineiro e você vai deixando de lado. E como sair disso? Você precisa me falar isso, Joia, né? Para as pessoas que estão em casa, porque provavelmente muita gente caiu nessa rotina, né? Como você realmente vivenciar diariamente o poder de Deus? Eu acho que o grande segredo é você contar o evangelho para o seu coração todos os dias. Eu tenho um exercício matinal. Eu levanto, eu olho no espelho e falo assim, você não é tão bom quanto você acha que é. Você muito provavelmente vai estragar alguma coisa no dia de hoje. A sua tendência é essa, o seu coração é desse jeito. Uau. Mas, profundo. Ainda assim, apesar de você, Deus te amou, revelou isso em Cristo Jesus e te trouxe para um relacionamento com Ele. E isso ressignifica tudo
para viver a partir dessa compreensão. Então, ter essa ideia de que existe um Deus poderoso, criador de todas as coisas, faz tudo de forma perfeita, e que nós estragamos tudo como humanidade, né? E que a nossa tendência é o caos, é a dor, o sofrimento, é estragar tudo, é importante da gente relembrar. E também é importante a gente relembrar que, apesar disso, nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus. Isso é graça. Não tem a ver com performance, tem a ver com o que Deus fez em Cristo. E isso te impacta demais, porque se você está sendo levado pela performance, você vai sempre se olhar ou além ou aquém daquilo que você de fato é. E esse é o grande problema que às vezes a gente encontra nas pessoas que começam a frequentar a igreja. Ou elas se veem além, elas se veem melhores porque elas confiam na sua capacidade de seguir alguns ritos e regras, ou elas se veem aquém pela dificuldade ou pelo passado ou por terem feito algumas coisas que não deviam, e elas se veem abaixo. E o que nós somos? Onde está firmada a nossa identidade agora, né? Que os nossos olhos foram abertos pelo Espírito Santo? Naquilo que nós fomos feitos em Cristo Jesus, filhos de Deus, em quem Ele se alegra e tem prazer. Então, eu acho que esse é o propósito, é a gente ajudar pessoas a terem essa percepção, esse caminhar na direção do amadurecimento. Paulo, falando aos Efésios, ele diz exatamente isso, né? O propósito de Deus para a nossa vida não é a gente ser feliz o tempo inteiro, dar tudo certo, é sermos conduzidos ao amadurecimento, para que a gente possa refletir aí de forma efetiva, né, o caráter de Cristo, chegarmos, né, a essa estatura, né, e perfeição aqui não tem a ver com uma pessoa que né, sempre faz tudo certo. A perfeição tem a ver com completude, né, com maturidade, caminharmos da direção do amadurecimento. E eu acho que tem um pouco a ver com esse processo do que Deus estava fazendo na minha vida. E hoje eu vejo que até essas, né, saídas, preocupar um pouco mais, né, com dinheiro, ou com sucesso, ou com o que vão pensar e tal, e eu começo a gradativamente me perceber, me perceber afastando. E aquela coisa, o que é pior, mais do que afastar, assim, não quero saber de igreja e pirei o cabeção e sair por aí, é olhar de uma maneira mais, né, tá bom, eu vou lá quando der. O sucesso longe de Deus é um fracasso. É um fracasso, né? exatamente. Porque o que você contou se separou em duas pessoas, né? Aquela que anda no caminho do Senhor, aquela que já começou a viver de uma maneira repetidamente habitual. Como você mencionou, eu aprendi a viver dessa forma, porque você vem de uma geração. Sim. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas sequer sabem o nome dos seus bisavós. E nós nos deparamos com uma pessoa aqui que tem um histórico, a árvore genealógica da família. Isso para mim é gratificante, porque a gente só vê pessoas falando acerca disso dentro do ambiente cristão. Fora do ambiente cristão, só vão saber aqueles que tiveram algum impacto grandioso na sociedade. Meu bisavô foi aquele que fundou determinada empresa. Sim. Fora isso, as pessoas não estão se recordando de quem são seus parentes. Daí nós nos deparamos com essa realidade de pessoas que vivem um evangelho aparente, que aprenderam a temer. E você disse que começou a viver as coisas de maneira errada, só que esse errado dava certo. Você fala assim, calma aí, eu posso pisar fora da linha aqui, porque é o que acontece hoje nas igrejas. Você vai ver, tem pessoas presas à pornografia, mentira. Tem gente que não mente porque acha que Deus vai fulminá-lo. Só que viver essa mentira já é a própria forma de Deus gerar o juízo. E é uma motivação altamente equivocada. E às vezes a gente encontra pessoas vivendo décadas na igreja, duas pessoas tendo o mesmo comportamento com motivações completamente diferentes. Uma está com essa motivação ou do medo ou do negócio, né, enquanto a outra de fato entendeu e responde o evangelho. Então isso é muito maluco, porque a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça com a gente. E era o que estava acontecendo. E aí eu fui decepcionando com uma série de coisas e estava bem triste, uma série de situações. E as suas decepções eram referente à igreja? A tudo. Eu estava vivendo um momento assim que, sabe, quando você parece que por mais que você conquiste, você não está conseguindo encontrar algo que vai de fato preencher aquilo que você está buscando. Então a sua decepção não era só com a igreja, era com o mundo também. Era com o mundo, porque eu passo, se eu fizer isso, se eu tiver isso, se tiver sucesso, e aí você vai tendo, beleza. Nem sabe de onde vem, o que eu preciso?
preciso ter um carro. Eu preciso ter um apartamento. Eu preciso ter isso. Ok, aí você vai fazendo. E esse é um negócio sensacional, porque assim, a Bíblia nos explica o que está acontecendo. Né? Em Eclesiastes 3:11, a gente lê lá que o próprio Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Mas o ser humano não sabe muito bem o que isso significa. Então, o que ele faz? Ele entra em buscas obstinadas. Sucesso, dinheiro, relacionamentos afetivos. Isso vai poder me trazer satisfação. E nada disso traz. Nada disso. Tudo é ilusão. Como diz E aí eu Salomão. comecei a ver algumas coisas, né, ao meu redor, a vida de pessoas também que tinham tudo aparentemente, né, com dinheiro, com sucesso, com beleza, e a vida caindo, pessoa, né, perdendo a própria vida, pessoa tirando a própria vida, e foi uma dessas situações que eu falei assim, cara, eu preciso de um tempo para pensar. E eu fui para casa dos meus pais e eu comecei a orar e refletir, sabe quando você começa a fazer aquele balanço de vida, né? E eu tava ali pensando, e aí, mais uma vez, Deus começou a ministrar no meu coração, falou assim, tipo assim, cara, ok, coloquei você aqui para você ter essas experiências, deixei você ver tudo isso, mas agora chegou a hora da gente, né, começar a te preparar para outra coisa. E eu senti muito forte esse chamado de caminhar na direção da formação ministerial, de deixar tudo que eu estava fazendo e estudar teologia e ir integralmente para o ministério. E é quase que inexplicável, né? Quando a gente sente esse chamado, porque ao mesmo tempo parece que a gente fala assim, nossa, mas como que eu vou largar tudo para fazer isso? Como que eu vou começar a viver isso? Mas é algo tão forte dentro da gente que é quase que é inegável, né? É inegável, é um negócio que vai te deixando maluco, vai te formigando e tal. E aí eu ficava assim, não, mas será que é isso mesmo? Eu tô entendendo, Deus, não tô te ouvindo direito. Eu acho que assim, né? É bem isso, né? Eu não acho que é bem isso. E aí eu lembro, nessa ocasião, nesse final de semana específico, eu fui pra igreja, estava na cidade dos meus pais, fui na igreja da minha mãe, e aí eu voltei, e aquele negócio, a mensagem do pastor tocou no meu coração, e eu certeza de que era abandona tudo e vai. E na minha cabeça eu já tinha uma certeza. Eu falei assim, algum dia eu vou. E se algum dia eu voltar, né, para essa ideia de que eu vou para o ministério estudar, para mim não fazia nenhum sentido ir para outro lugar, senão, né, nessa faculdade teológica, no Seminário Presbiteriano do Sul, que é em Campinas, porque tinha uma relação muito grande com a minha família. Meu avô tinha estudado lá, meu avô tinha sido diretor dessa instituição nos anos 80, né? Então eu tinha um carinho muito grande até pela instituição. Falei, se algum dia eu vou estudar em algum lugar, vai ser lá que eu vou estudar. E nessa época eu estava morando fora de São Paulo, estava morando no estado de Minas. Solteiro ainda. Solteiro ainda. E aí, quando veio esse negócio, assim, eu tenho que ir, mas será que vai, será que não vai? Eu lembro direitinho que eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu tenho que voltar. Eu estava em outra cidade, eu tenho que voltar para o trabalho segunda-feira. E se eu não tiver certeza 120% de que é para eu largar tudo e ir, eu não vou. Eu vou voltar para lá, vou tentar ser um crente melhor, tentar, né, dar mais atenção às coisas do Senhor, mas se eu não tiver certeza de que eu preciso abandonar isso, porque é muita coisa que eu tenho que abandonar, Deus, porque assim... Eu tenho 5 empregos. Eu trabalhava nessa época em 2 jornais, 2 revistas. Eu dava aula no curso técnico de publicidade. Eu já tinha construído várias coisas. Morava sozinho. Eu tinha 23 anos de idade. Eu tinha apartamento, meu carro, tudo que eu tinha construído. Meu Deus, já. E eu tinha começado a trabalhar nessa área de comunicação muito cedo, como eu falei, com 17 anos. Então, assim, já tinha 6 anos que eu estava nessa área. E você conseguiu conquistar tudo isso com 23 tudo isso anos. Com 23 anos. E para todo mundo, né, para os primos, para os amigos, para os colegas, era aquela referência. Era o cara que conquistou, era o cara que teve sucesso. Eu imagino com 23 anos, já tendo alcançado tudo isso, realmente você renunciar a isso? Aí acontece um negócio daqueles absurdos sobrenaturais, né? Por isso você que está nos assistindo, nos acompanhando, presta muita atenção naquilo que Deus faz. Às vezes uma coisa simples que você está assistindo em um podcast, em um programa de TV, isso pode impactar e mudar completamente a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu disse para Deus assim, se eu for dormir, pai, e eu não tiver certeza, eu vou voltar e vou seguir a minha vida. Se o senhor quiser mudar isso, só fala antes, né, de eu dormir. E eu sentei na sala, estava na casa dos meus pais, na casa grande, eles estavam, né, no andar de cima, meu quarto era no andar de baixo, eu fui para a sala e eu liguei a TV, sabe quando você fica apertando o canal, mudando o canal, mudando o canal? E aí eu cheguei, né, em um programa e estava naquela ocasião, o Rodolfo tinha acabado, né, já tinha um tempo que ele tinha acabado de sair do Raimundos e tinha começado o Rodox, estava no início do Rodox. E eu curtia o estilo de música, curtia, né, o Rodolfo cantando. Falei, deixa eu ouvir a música aí. Estou lá ouvindo. Aí ele terminou de cantar a música e aí a pessoa que estava conduzindo o programa começou a fazer algumas perguntas para ele. E aí ele começou a contar sobre como ele tinha deixado, de fato, né,
aquilo que ele tinha conquistado, porque Deus estava chamando ele para outra coisa. Eu falei assim, meu Deus, aí você tá de brincadeira. Eu falo que eu preciso encontrar o Rodolfo ainda, falar que ele é culpado disso. Mas foi um negócio assim, absurdo. Sabe quando assim, qualquer dúvida que eu tinha foi completamente dissipada? Assim, só vai e faz. Eu cheguei no dia seguinte, chamei minha mãe e falei assim, mãe, aconteceu isso, tenho certeza. O sobrenatural aconteceu aconteceu de maneira natural, né? E é uma certeza, né? Uma paz no coração. Acabou é isso. Toda dúvida. Porque para você tomar esse tipo de decisão, é um negócio que você precisa ter certeza. Você estava em quantos empregos, né? Eu estava em 5, eu trabalhava em 2 jornais, 2 revistas e dava aula ainda em um curso técnico de publicidade. E é muito bom quando a gente já sentiu isso, porque a gente sabe exatamente o que o outro sente. Eu já vivi isso, assim, onde eu, por exemplo, a vida que eu tinha, às vezes eu tinha que fazer algum tipo de postagem ou viver alguma coisa, e parece que aquela coisa falava assim dentro de mim, com uma força, assim, não é isso, não é mais isso. Por mais que você tenha, que você ache que tenha que fazer, porque a gente acha que tem que fazer, não é mais isso. E é o Senhor respondendo ao nosso coração, né? Algo que invade, como você falou, assim, parece que é físico, né? Você tem toda a convicção daquilo. Aí eu falei, bom, é isso, eu vou voltar, vou pedir, né, a saída dos empregos. E aí eu falei, bom, vou ver como estão as coisas lá. Eu vou ligar, né, lá pro seminário, lá para a Faculdade de Teologia, para ver como estão as coisas. Eu conhecia o diretor, era próximo da família. E aí, isso era uma segunda-feira, tudo isso aconteceu no domingo, eu liguei para ele e falei assim, então, reverendo, eu estou, entendendo o chamado de Deus para ir, estudar teologia, a minha ideia é para o ano que vem, como é que estão as coisas dos processos. Aí ele falou assim, então, Rodrigo, a gente teve um processo seletivo, foi sábado. Eu falei assim, Deus, então você está de brincadeira comigo. Eu entendi, o negócio tá demais, né? Aí eu falei assim, e agora? Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, você vem para cá, você tem a possibilidade de fazer algumas disciplinas, você tem formação acadêmica, você vai dispensar um monte de aula e depois você entra, de maneira formal, você pode fazer, como aluno ouvinte algumas disciplinas, você já começa fazendo isso e depois você dá todos os direcionamentos formais necessários. E foi isso que aconteceu. Eu voltei. Deus vai fazendo, né? E vai fazendo. Da noite pro dia, deixei as minhas coisas ali. Eu lembro direitinho, deixei o meu carro na garagem do meu pai, dizendo que qualquer coisa que precisava, vendo o carro e vou, sem ideia, sem dinheiro, sem saber como eu ia sobreviver, como eu ia fazer. Meus avós moravam, em Campinas, então eu volto para Campinas, para casa dos meus avós. Meu avô ficou feliz da vida, Imagina, o neto, ele estava achando que ele já estava na ocasião aí, já perto aí dos seus quase 90 anos. E um neto da continuidade, era um negócio engraçado demais. Meu avô faleceu com 94 anos, mas ele, nessa ocasião, era muito divertido. Ele tinha um negócio tão forte que assim, ele ia orar na hora do almoço pela comida, aí ele estava orando pelo alimento, ele falou assim, Deus, obrigado, porque desde 1915, ininterruptamente, tem pastores da nossa família na igreja. Era um negócio para ele assim que o alegrava muito. E aí eu acabo ouvindo, e aí eu já chego e falo assim, Deus, o senhor também dá a volta, hein? Podia ter vindo direto. 16 para 17 anos eu já sabia que ia vir para o seminário. Então o senhor não me mandou para o seminário antes? Por que eu tive que ficar dando volta, fazer faculdade de comunicação, fazer MBA em marketing, ficar trabalhando um monte de coisa? Ou se o senhor queria me usar, então já me usava mais rápido, Eu ia ter mais tempo, E foi um negócio assim absurdo, porque até essa questão de toda a minha formação, Deus foi usando para esse processo. Eu cheguei no seminário, como eu disse, eu não sabia como que eu ia sobreviver. E na primeira semana, a gente tinha uma agência, uma produtora, que é cristã em Campinas, chama Luz para o Caminho, que hoje quem é o diretor executivo é o reverendo Hernandes Dias Lopes, inclusive onde a gente grava os programas de televisão, de internet e tudo mais da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu fui fazer uma visita lá para levar alguma coisa junto com meu avô, e aí meu avô me apresentou, esse é meu neto, ele é dessa área aí dos 6 aí, de jornalismo, de marketing. E aí, então, o diretor executivo na época perguntou, você tem formação nessa área? Eu falei, tem formação, tem experiência. Ele falou assim, você não quer fazer uma entrevista de emprego? Eu falei, eu quero. E aí,
eu comecei a trabalhar lá, departamento de jornalismo e marketing, fazendo coisas para a igreja. Foi a minha primeira experiência de trabalhar na minha área profissional, né, servindo a igreja. Então foi uma experiência muito legal nesse sentido, que fez com que eu crescesse bastante. E aí isso foi acontecendo, né? Tanto que hoje, né, essa história já tem 20 anos, né? Tudo isso aconteceu em 2003. As histórias simplesmente se repetem, né? Elas assim como Davi foi preparado através do leão. Exatamente. Lutando contra o leão, contra o urso, para depois poder se deparar com Golias. Nossa vida é forjada assim. A gente não entende o que está acontecendo, mas depois... José, né, cara? Você vai olhando José em toda a trajetória dele, né? Ele é vendido para os irmãos, aí ele chega lá, ele é escravo, mas ele tem aquela coisa de administrar, né, a casa do seu senhor. Aí acontece todo aquele imbróglio, jogam o cara tadinho na cadeia. Aí você fala, meu Deus, por que o cara tá na cadeia? E aí, de repente, o cara tá tomando conta da repartição pública toda, né? Ele tá cuidando daquilo ali, esquecem do cara, e aí ele vai ser, mais tarde, governador. Todo esse processo de formação foi exatamente o que Deus fez comigo. O mais interessante nisso tudo é a gente destronando os outros deuses que nós colocamos, porque eu também, como vivi uma vida secular, eu consigo enxergar quem eram os deuses que nós vemos agora jogados ao chão, como... parafraseando a música Único, né, do Marcos Teles, que é justamente isso. O que nós julgávamos como deuses, Deus coloca eles nos seus devidos lugares, e até mesmo nossas experiências ali, que pareciam ser para nossa destruição, é utilizado para a implantação do seu reino aqui na Terra. Mas até hoje, assim, a gente que está na igreja, né, a gente que vive sob a direção de Deus, muitas vezes a gente acaba se preocupando muito ainda com o dia de amanhã, né? Claro. As nossas preocupações, meu Deus, o que vai acontecer? E meu emprego? E o que vai acontecer no meu casamento? E o que vai acontecer com a minha vida financeira? Quando nós esquecemos que Deus é a provisão e que Ele tem a provisão necessária. Quando a gente começa a olhar que tudo se encaixa, quando a gente realmente está nele, quando a gente realmente olha para Ele, né, a gente sabe que Ele faz tudo como tem que ser feito. É verdade. E por isso que nós precisamos tirar, assim, as nossas preocupações realmente do dia de amanhã. Vamos viver o hoje, na presença de Deus. Aquilo que você falou sobre nós declararmos todos os dias de manhã que nós somos insuficientes, chegou a queimar assim, dentro do meu coração, de sentimento mesmo, porque a real é isso, é nós declararmos que nós somos insuficientes, mas que o Senhor nos capacita diariamente para cumprir aquilo que Ele tem para fazer através de nós. E a provisão de Deus, ela vem em todas as áreas, né? E aí, quando eu, né, chego em Campinas, começo o seminário, é quando eu conheço a Aline, minha esposa, né? A gente tem alguns amigos em comum, né? Ela era envolvida com a igreja presbiteriana na cidade dela, ela de Piracicaba, que é no interior de São Paulo, e ela também vem de uma família, né, de avô pastor, de bisavô presbítero, líder de igreja, né? E aí a gente começa a namorar. E aí, é aquele negócio, já estou no seminário, aqui é para casar, né? A gente não tinha nenhuma... Você tinha quantos anos? Eu já tinha 23 na época, né? Quando eu vim para o seminário, quando eu a conheci. E a gente, num período de pouco menos de 1 ano e meio, a gente namorou, noivou e casou. Eu estava ainda na metade do meu curso de formação teológica, né? Então, a gente está casado desde 2005, né? Então, a gente tem 2 filhos, né? Tem o Gael, que está com 13 para 14 anos, e tem a Helena, de 4. Né? Então, a Aline é a companheira de toda hora, que é aquela que tem que entender essas coisas que Deus vai fazendo, de te leva para cá, te leva para lá. Ela também vive o ministério como você. Ela tá comigo, né, o tempo inteiro, né? Tem a Aline é fono, tem a sua profissão. Agora, né, desde que a Helena nasceu, legal. Ela tá ali vivendo essa coisa de ser mãe em tempo integral. A gente tem tido essa possibilidade, tem sido muito especial para ela. Mas uma coisa fantástica que eu sempre trabalhei com ela é o seguinte: você é a esposa do pastor. Você não precisa ser pastora. Você tem que ser uma discípula de Jesus que entende quais são os seus dons, quais são os seus talentos, quais são as suas competências, quais são os seus chamados, qual é o seu chamado. E eu acho que isso é muito salutar. Então, ela é companheirona, porque os dons dela estão na área do serviço. Sim. Então, e ela é fono, então imagina quanto ela serve ela essas trabalhou pessoas. E ela fez, né, a pós-graduação, o mestrado dela na área de reabilitação câncer, cabeça e pescoço. Então ela trabalha, né, para dar qualidade de vida para pessoas num tempo praticamente final da vida, né? Então é um negócio sensacional que eu não tenho, eu brinco que eu não tenho estrutura para isso, não. Eu lembro que em uma ocasião
perto do Natal, assim, dezembrão, 7 pacientes que ela fazia home care, atendia em casa, né? Eu acho que 5, num período de 2 semanas, 15 dias, vieram a óbito. Eu falei, eu não consigo lidar com isso, não. Você precisa ter muita estrutura. É um dom, né? mesmo, é aquilo que Deus capacita cada um para uma coisa diferente, né? Exatamente. E aí é muito engraçado, porque isso acaba transbordando em tudo. Aquilo que Deus, né? Os dons que a gente tem, né? Romanos fala lá dos carismatas, que são os dons que a gente tem para o exercício da missão. E aquilo que Deus nos dá e nos capacita para o exercício da missão, a gente usa todo dia. No nosso trabalho, né? Na nossa profissão, mas isso é o que transborda de nós no exercício da missão. São visíveis, São né? visíveis. São visíveis. E aí, essa coisa do serviço dela, então, se a gente chegar na igreja, né, precisar ajudar com as crianças, precisar arrumar a cadeira no lugar, se o banheiro tá sujo e precisar lavar o banheiro, para ela não tem nenhum problema, ela faz isso com muita alegria. Eu brinco assim, a única coisa é não pedir para eu ir lá falar lá na frente. Se tiver mais de 2 pessoas olhando, se ela tivesse aqui, ela ia estar tremendo, assim, tudo que é exposição, assim, de falar em público, falar com pessoas, assim, né, ela é muito tímida, né, aí ela fala, não, essa parte eu passo, eu prefiro ajudar em tudo, e isso é sensacional, é perceber, né, essa multiforme graça de Deus, como ele usa isso, né, para que a missão seja experimentada, para que a expansão do reino aconteça, né, porque nem sempre porque nem sempre a missão da pessoa é estar lá no púlpito pregando, né? E esse é um erro, né, que todo mundo acha, Deus está me chamando para o ministério ou está me chamando para viver a vocação, achar que ele tem que ser um pastor, um pregador, né, alguma coisa desse. E não necessariamente, existem chamados específicos para isso, né? E aí, Galego, a gente, quando percebe isso, por mais que a gente tente protelar, né, você sabe muito bem como que é esse negócio, Deus faz e acontece, né? A gente está dizendo assim, não, eu não vou, põe outro para falar no meu lugar, e Deus está dizendo, não vai falar, não, aquele que estava falando vai sair, é você que vai falar. Deus faz esse tipo de coisa. Mas a gente precisa entender que nós precisamos de, né, cristãos em missão no mundo, em todos os lugares, porque esse é o pressuposto, né? Nós presbiterianos temos uma visão teológica reformada, e o pressuposto teológico reformado, ele fala de nós vivemos uma vida diante da face de Deus, de vivermos tudo para a glória de Deus. E aí não tem essa dicotomia de trabalho. Tudo aquilo que a gente faz para a glória de Deus. Tem uma cena imortalizada do cinema que eu gosto demais, que é um filme bem antigo, que conta a história de um corredor olímpico que foi, né, campeão e medalhista de ouro, chamado Eric Liddell. Né? Esse filme chama Carruagens de Fogo, e a musiquinha dele ficou muito famosa no Brasil porque era a musiquinha da São Silvestre, né? Então o pessoal lembra da musiquinha toda vez que é a música tema, né, desse filme antigo, Carruagem de Fogo. E aí nesse filme, né, que conta a história do Eric Liddell, que era filho de missionários presbiterianos, ele vai se tornar missionário presbiteriano mais tarde, tem uma cena muito especial em um determinado momento, já pro final do filme, que a irmã dele o questiona, pergunta para ele, por que você corre? E ele responde de maneira muito singela, Deus me fez veloz com um propósito, e quando eu corro, Deus sorri. Cara, olha o senso de compreensão daquilo que Deus faz. Se você é um bom corredor e você tem a compreensão de que você corre para a glória de Deus, você corre e Deus sorri, e você impacta pessoas à sua volta. Pessoas são transformadas por causa disso. É aquela ideia de viver uma vida que evoca perguntas cuja resposta é o Evangelho. Com excelência. E isso pode ser experimentado em qualquer área. Eu sou um profissional da área da saúde, da área do direito, da engenharia, da construção civil, eu sou um comerciante, eu estou trabalhando nas mídias sociais. Como eu faço isso para a glória de Deus? Como eu vivo isso para a glória de Deus? Quando eu faço isso, Deus sorri? Essa é uma pergunta, né, que eu acho que a gente deveria fazer para a gente mesmo o tempo inteiro. Assim, né? como o sapateiro foi interrogado, Martinho Lutero. Exatamente. E agora eu sou cristão, o que eu faço? O que eu faço agora? Abandono minha profissão, vou lá ficar no púlpito pregando, sair pregando? Não. Martinho Lutero sabiamente falou, faça o melhor sapato que você possa fazer, com preço mais acessível que possa. E ofereça, assim estará glorificando a Deus. Essa sensação de estarmos servindo a Deus em todas as áreas da nossa vida, creio que você tenha passado, porque você viveu longe dos caminhos do Senhor, vamos dizer assim, do ponto de vista, perspectiva bíblica, da compreensão bíblica, né, das pessoas, né? Bíblica, você estava servindo, porque você estava sendo capacitado, mas as pessoas não enxergam. Como que
você transmitiria uma mensagem para essas pessoas hoje que não compreendem como elas podem servir a Deus no lugar que eles estão? Porque tem acontecido isso, né? As pessoas começam a deixar tudo como, não, eu não posso fazer isso daqui porque senão vai vir a flecha de Deus na minha cabeça. Então, qual é a reflexão que você tira disso diante da vida que você levou até hoje? Eu acho, Galego, que é importante a gente entender que o nosso trabalho, a nossa profissão é algo que deve servir, ser usado, né, para o exercício efetivo da nossa vocação. Ele é importante, a gente precisa entender isso, mas ele tem que ser ressignificado. Nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, temos um chamado, uma missão, um ministério. E aí não é pastor, não é pregador, é para todo discípulo e discípula de Jesus, né? Paulo vai dizer que Deus está reconciliando consigo o mundo por meio de Cristo, e ele nos deu um ministério, o ministério da reconciliação. Nós carregamos, né, essa mensagem. Então isso é para todo mundo, é para todo aquele que é discípulo e discípula de Jesus. Então a gente precisa entender que a nossa vocação primária, né, tem a ver com transbordar do amor de Deus aonde a gente estiver. Quando você ressignifica a sua vocação, né, para que eu estou em determinado lugar? Por que Deus me colocou ali? Para eu exercer a minha vocação, para eu transbordar do amor de Deus. E aí faz com que você olhe até para aquele trabalho meio chato, incômodo, para aquele chefe que pega no seu pé de uma maneira completamente diferente. Porque Deus te colocou ali com um propósito determinado, né? Às vezes até subverter algumas estruturas que estão contaminadas pelo pecado. Então, você ressignifica isso, né? Existia uma pesquisa no passado aí que o pessoal dizia, né, que era absurdo o número de pessoas que ficavam aí aflitas e deprimidas no domingo à noite quando ouviam a musiquinha do Fantástico, né, porque sabiam que ia ter que trabalhar na segunda-feira. Porque a gente costuma olhar para o trabalho, às vezes, a partir meramente dos problemas ou das coisas boas que ele tem. Agora, se eu olho para a minha vida de maneira efetiva, né, à luz do Evangelho, ressignificado, né, com a minha vocação, é diferente. Às vezes o lugar é difícil mesmo onde você está trabalhando. Mas Deus quer lá. Eu fico lembrando, né, da história da Rainha Esther. Né? Ela está lá, né? E a gente sempre pensa, ela é rainha, é glamuroso, né, essa história. Não, a gente está falando de uma órfã. Né? Uma menina que começa a sua trajetória perdendo os pais. Ela é criada por um primo. E aí ela já sofreu desde cedo, foi, né, criada e instruída, né, a partir dos princípios, preceitos e valores da palavra de Deus. Ela chega, né, até ali o palácio, e aí está acontecendo, né, aquela coisa lá da perseguição ao povo dela. Né? Você tem um nobre, né, traçando e tramando porque tinha, né, essa animosidade contra o povo judeu, de exterminar todo mundo. O rei já tinha selado com anel, né, ia matar todo mundo. E aí ela é questionada, né, pelo seu primo, porque ela pergunta, por que você está triste? Está acontecendo isso? Né? Falou, você podia ajudar? Aí ela fala assim, né, não sei se eu consigo. Falou assim, será que não foi para isso que Deus colocou você nessa posição? E ela diz assim, não, mas se eu for lá encontrar com o rei sem ele pedir, ele vai mandar me matar, porque ninguém tem esse direito, nem mesmo a rainha. E aí ela está ali ansiosa, ele falou assim, se você, né, não fizer nada, Deus vai fazer, vai vir salvação, porque Deus é poderoso. Mas quem sabe ele não quer te usar? Será que não foi por isso que ele te colocou nesse lugar? E aí ela responde, ora em jejum e eu também vou fazer isso e eu vou procurar o rei. Nossa, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Uau! É uma compreensão de que ela não está ali só para ser rainha, ela está ali para poder ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu acho sensacional esse livro, porque durante muito tempo, né, até se questionava se esse livro deveria ser canônico, ele deveria estar nas páginas da Bíblia. E sabe por que era essa preocupação? Porque você não tem claramente ali instruções e a palavra, Deus diz, ou Deus falou, né? O nome do Senhor presente ali. Sim. Então havia um questionamento, mas ainda que esteja implícito, a gente percebe Deus agindo na história dela e do povo de Mardoqueu o tempo inteiro, o tempo inteiro. E é isso que ele faz na nossa trajetória, né? Onde a gente está, né? No trabalho que for. Às vezes parece a coisa mais simples, mas pode ser tão impactante, tão impactante. Sabe o que eu quero te perguntar? Quando você fala, por exemplo, da sua experiência com Deus lá, da sua
dúvida, vamos dizer assim, de largar os seus trabalhos e viver a vontade de Deus, né? Como ouvir a voz de Deus realmente? Porque você perguntou para o Senhor, me deu uma resposta, né? Você clamou pelo Senhor. Você acredita que ele pode aparecer em sonhos? Como você vê isso, assim? E também quero que você me fale sobre jejuar, né? Porque também a gente fala sobre Esther, jejuar e orar a Deus e esperar uma resposta dele. Como a pessoa que está em casa, por exemplo, fala assim, eu preciso de uma resposta do Senhor, o que fazer? Excelente. Eu acho que existem alguns passos, né? Eu acho que, antes de tudo, buscar essa intimidade com Deus, ela é fundamental. Se você, né, é um discípulo, uma discípula de Jesus, e você, né, tem que tomar uma decisão, geralmente a gente sai tomando, né, essa decisão de qualquer maneira, mas é fundamental a gente começar, né, com esse tempo de, né, disciplina espiritual. E a disciplina espiritual, ela caminha em diversas perspectivas, né? Como na oração e no jejum, que podem nos ajudar a perceber efetivamente, a compreender a vontade de Deus para a minha vida, aquilo que Ele quer fazer através de mim. E aí eu já faço o corte em relação ao jejum, que o cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes isso é interpretado de uma maneira complicada, porque o jejum é uma excelente possibilidade de disciplina espiritual para a gente ganhar intimidade com Deus. Porque o que eu estou dizendo? Deus, isso é importante para mim, mas eu vou deixar porque eu quero estar em intimidade contigo, porque eu sei que o Senhor é mais importante. Qual que é o problema do jejum? É que ele se tornou mais uma dessas ferramentas de troca, de barganha, instrumentos. né? É para barganhar com Deus. Deus é o seguinte, eu vou fazer jejum aqui, disso, eu vou fazer 23 dias, 18 horas e 45 minutos de jejum, porque aí o Senhor tem esse prazo aí para me responder. Opa, vamos lá, vamos devagar com isso. Por quê? Porque às vezes não é o tempo de Deus te responder. Se 6 anos antes da minha decisão, né, efetiva de ir, né, ao ministério, quando eu comecei a sentir, né, esse formigamento de possibilidades, eu falei assim, Deus, esse é o prazo aqui, eu vou jejuar nos próximos dias, então o Senhor ou faz isso ou não faz, e começar a colocar isso, o jejum nessa perspectiva, a gente pode correr o risco de querer fazer de maneira errada. Eu não tenho nenhum problema de você colocar, Deus, me responda de maneira efetiva se é ou não é, se eu não sentir essa clareza, se eu não sentir paz no coração, ainda não é o tempo, mas é quando a gente quer alguma coisa, a gente diz, então Deus, eu te dou isso para você me dar, né? Ou eu quero um emprego novo, como ou se eu quero... obrigasse ele a alguma coisa. Deus, eu fiz a minha parte, agora você faça a sua. Então é complicado. Eu acho que o jejum ele sempre deve ter essa perspectiva de intimidade. Se é para ouvir uma resposta de Deus e eu vou jejuar, eu estou disposto a ouvir o sim, o não e o espera. Mas seria mais domínio próprio o jejum? Porque assim, eu comecei a jejuar há pouco tempo, assim, e realmente eu não vou dizer que é difícil e também não vou te dizer que é fácil. Para mim foi tranquilo. Sim. Né? Tipo, mas eu fiz pouco tempo e fiz com água, só beber água. 3 horas. Não, mentira. Não foram 24 horas, mas eu tô começando, eu quero começar a fazer de 3 dias, mas eu preciso começar com 24 horas. E realmente fui ler a Bíblia, fui orar, não fiz nada esperando em troca, mas isso seria mais domínio próprio em relação, assim, eu tô fazendo isso para ter uma comunhão com Deus, porque... Eu acho que é uma predisposição a você estar dizendo, olha, eu quero experimentar o melhor desse relacionamento, eu quero estar, né, com Deus. E isso que você falou é sensacional, porque o batismo, o jejum, ele deve, né, vir acompanhado de todo esse processo de intimidade, de oração, de leitura da palavra, né? Porque é um tempo de comunhão com Deus e não um tempo da gente fazer troca. Eu acho que tem a ver com isso do nosso domínio próprio, da gente, né, ter essa determinação, essa perseverança também, isso é importante. E eu até entendo que tem algumas pessoas que têm maior dificuldade ou não, até falando de organismo, por exemplo, eu vou deixar de comer ou vou deixar de beber água. E é engraçado, porque para algumas pessoas isso não é um sacrifício. E algumas pessoas, não, eu faço jejum direto, jejum de 24 horas tranquilamente. Mas se ela tiver que fazer um jejum intermitente porque ela quer perder peso, ela consegue também com muita facilidade e para ela não é nenhum problema. E aí eu começo a questionar, mas
Tá, e aí? O que tem a ver por detrás disso? É essa sensação, né, verdadeira e real de busca por intimidade com Deus? Eu acho que o jejum passa por isso, né? Ele tem que ter essa clareza. E aí, falando sobre, né, ouvir a voz de Deus e legitimar, eu acho que tem alguns aspectos. Começa pela oração, e aí você vai tendo intimidade com Deus. Orando, jejuando e refletindo, né, a partir da palavra revelada de Deus. Nós temos as escrituras. E tem gente que fala comigo assim, pastor, eu estou aqui esperando, né, Deus me responder aqui sobre esse assunto. Eu falei, tá esperando? Qual é o seu assunto? Não, se eu devo largar minha esposa e meus filhos e assumir o relacionamento com outra pessoa. Não, Deus já respondeu. Você não tem que esperar esse tipo de coisa. É incrível como as pessoas às vezes querem espiritualizar algumas coisas que não são possíveis de espiritualizar. Há como se Deus fosse dizer para ela especificamente algo que é contrário às escrituras. Mesmo que a pessoa fale, não gosto mais, mas não tem nada a ver. Deus não quer que eu fique com uma pessoa não gostando mais dela. E aí a gente tem que entender o que Deus está direcionando. Isso já existe um direcionamento, né? Aí a gente pode tratar outras coisas. Se há um problema conjugal, qual que é o problema, como que a gente vai tratar, como que a gente vai aconselhar. Mas essa coisa, vou usar outro exemplo, né, de uma coisa que a gente sabe claramente que é ilícita. Falar, não, mas será que Deus não quer que eu faça isso para poder ter o meu emprego ou ter um emprego melhor? Né? Você disse que você deixou de fazer algumas coisas que você entendia não eram, né, lícitas, você não deveria, ou melhor, né, você até podia, né, mas não convinha. Né? Lícito era, mas não convinha. E às vezes a gente se depara com algumas coisas assim, e aí a gente, mas será que eu devo fazer isso? Deus vai me responder? Não, né? Se não convém, né? Deus já disse. Então a gente tem que olhar para isso também. A palavra de Deus revelada. Então a sua intimidade com Deus, a palavra de Deus revelada. Eu acredito muito que Deus, ele também, né, usa pessoas que ele coloca no nosso caminho para que a gente possa ter essa perspectiva. Né? Tem um pastor já falecido, escritor de muitos livros, chamado Eugene Peterson. E ele, em um de seus livros, ele fala, né, sobre, né, essa importância de ter 3 aspectos para a gente compreender, né, aquilo que Deus está fazendo. Se eu tenho que tomar uma decisão, a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu tenho que tomar uma decisão... O que eu faço? Né? Eu sei que ela é boa, perfeita e agradável, mas qual é? Né? Qual é essa vontade? E aí ele dizia o seguinte, quando você, né, ora, né, tem essa intimidade de jejum e oração, você ganha sensibilidade para perceber aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nossa, você vai ganhando, né? Oração não é a ferramenta que você tem para convencer Deus a fazer as coisas do seu jeito. É um instrumento que Deus usa para mudar seu coração. Né? Então você começa a orar, você está querendo uma direção. Quanto mais você ora, mais você tem intimidade com Deus. Você fala assim, nossa, é isso, não é esse caminho. Ele fala que quando a gente reflete sobre as Escrituras, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente ganha sensibilidade para perceber aquilo que Deus está fazendo na história. O modus operandi de Deus, né? E aí facilita. Por que a Bíblia me ajuda em algumas decisões? Porque eu já sei como Deus age, quais são as instruções. Então eu entendo o que Deus está fazendo na história. Padrão de comportamento. Padrão de comportamento. Sendo que, por exemplo, todas essas coisas que você citou é a maneira mais fácil de você encontrar a Deus. Por exemplo, orar, jejuar, pessoas no nosso caminho. O mais difícil, só que é o mais eficaz, é você ler a palavra de Deus. E ali estão as respostas. E é o mais eficaz, né? Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler e falar, caramba, não Deus é mais... Deus responde isso, ele responde esse questionamento. E não é mais o que alguém me falou, porque se alguém chegar e me falar sobre o que está escrito na Bíblia, mas ele não der um bom testemunho na vida dele, seja por pequenas coisas, você olha e fala assim, mas não é meio assim, porque ele está falando que isso é o certo, mas olha lá como ele trata o filho dele. Exatamente. Então, você não leva muito em consideração aquilo. Agora, quando você lê, você fala assim, caramba, ninguém está me falando. É o que está escrito. E, assim, por mais difícil que pareça ser, é isso. E outra coisa também, quando a gente começa a viver o que Deus faz na nossa vida, a gente parece que quer convencer todo mundo a viver aquilo. Porque é como se a gente já tivesse ido. É como se você falasse assim, vai na frente, vê o que tem lá. E aí você volta e quer falar para a pessoa o que aconteceu. E é exatamente esse terceiro aspecto que ele diz o seguinte, quando você vive, né, amizades espirituais, né, o processo de mentoria, você ganha sensibilidade, né, para perceber o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Isso é fundamental, principalmente para a gente que está, né, vendo pessoas iniciando, né, na fé, você fala, opa,
ajudar essa pessoa nesse caminho. Mas para uma pessoa que está madura há muito tempo, ela também precisa disso. Porque às vezes existem, sabe aqueles pontos cegos que às vezes você não consegue enxergar alguma coisa? E aí você vai entender o que eu vou dizer a partir dessa história. Eu lembro quando o meu filho mais velho nasceu, e depois no nascimento da Helena também, tanto no parto do Gael quanto da Helena, eu vivi isso. Eu estava lá, né, junto da Aline, na sala de parto, sou um cara muito corajoso, né, fui lá assistir todo o procedimento, né. Só a hora que o médico virou e falou assim, pastor, o senhor quer, né, cortar? Né? Eu falei assim, você estudou 6 anos para fazer isso aí, eu dei para outra coisa. Você cortou, amor, o cordão das crianças? Eu não tive coragem, não. Na hora que o médico falou, o senhor estudou para fazer isso aí, eu estudei para outra coisa. Você não viu o rasgo que eu fiz no seu vídeo? Não vi. Só que sabe o que você deve ter percebido a mesma coisa, e sabe aquelas, Deus mostra às vezes pra gente, né, a partir de situações, né, algumas verdades bíblicas, e na hora que ela estava deitada ali, ela tinha uma visão muito limitada do próprio corpo dela, do que estava acontecendo com ela, né? Ela estava deitada naquela cama, maca lá do Foi hospital. cesárea? Foi. E aí ela tá olhando para cima, o médico tá cortando e corta 7 camadas para lá e para cá, e ela não tem muita noção, ela não tá vendo. Eu que estava de pé do lado dela, segurando na mão dela, eu tinha uma visão muito mais clara do que estava acontecendo com ela naquele momento do que ela mesma. É exatamente isso que acontece, porque a gente não diz que Deus está operando na nossa vida, né? E é como se a gente estivesse deitado numa maca com a barriga aberta. Deus está operando em nós. E às vezes a gente não consegue entender, enxergar, perceber o que está acontecendo. Mas se você tem uma pessoa madura do seu lado, segurando na sua mão, olhando para aquilo, ela consegue ter uma percepção mais acurada daquilo que está acontecendo e ela pode te ajudar. Ela vai ser instrumento nas mãos de Deus para te ajudar. Isso é sensacional. Porque se você olha para as páginas do Novo Testamento, a gente é impulsionado a viver esse tipo de intimidade e relacionamento o tempo inteiro, né? Os chamados imperativos de mutualidade. Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas pesadas uns dos outros, encorajem uns aos outros. Então, quando você tem alguém perto de você, né, segurando na sua mão, te ajudando, né, a perceber aquilo, vendo coisas que você não vê, essa pessoa vai poder te ajudar. Então, olha só que coisa sensacional. Você ora, jejua, tem intimidade com Deus e percebe o que Deus está fazendo na sua vida. Você lê a palavra e percebe como Deus age na história. E você vive amizades espirituais e percebe aquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa e outra pessoa percebe aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E isso faz com que a gente tenha uma compreensão melhor na hora de tomar decisões. Então, por isso que quando a gente fala de vocação na Igreja Presbiteriana do Brasil, a denominação a qual eu sirvo, a gente fala que é importante o chamado interior, mas ele precisa ser confirmado por uma percepção exterior. A igreja à sua volta, os discípulos de Jesus ao seu redor, eles têm que perceber essa vocação. Então, quando alguém é encaminhado para o nosso processo, né, antes da ordenação, passa para os nossos concílios, né, no nosso caso lá o presbitério e tudo mais, ele passa pelo conselho da igreja local e vai subindo, primeiro, ele tem que ser percebido por outras pessoas, né? Esse cara tem chamado. As pessoas percebem nele essa vocação ao ministério. Outras pessoas estão avalizando, estão dizendo, é isso mesmo. A gente tem percebido Deus fazer algo por meio da vida dele. A gente tem percebido como Deus o tem chamado para experimentar o ministério. Então isso é sensacional. E aí a gente fecha. Então, para poder tomar decisão, o pessoal que está aí, né, pensando, eu preciso fazer uma escolha, ou o que eu vou fazer, os mais jovens ficam pensando na profissão que vai seguir, ou sobre emprego, ou algumas coisas em relacionamentos. Experimente isso, né? Ore, leia a Bíblia e ouça pessoas maduras, discípulos e discípulas de Jesus maduros ao seu redor. Agora, para quem está em casa, por exemplo, quem se converteu dentro de um lar onde não tem nenhum convertido. Uhum. E geralmente, quando a gente se converte, a gente está cheio de Espírito Santo e a gente quer que as pessoas vivam o sobrenatural que nós começamos a viver. Como fazer isso? Porque tem muitas pessoas que se convertem, a família não se converteu, às vezes até esposas ou esposos que se converteram depois e ficam desesperados. Eu recebo muito direct. Lise, eu me converti, meu marido ainda não se converteu. Como proceder nesse caso? Essa família já começa a ser abençoada, biblicamente falando, né, por conta dessa pessoa que teve seus olhos abertos. Então isso já é sensacional. É algo que vai acontecendo. E o que eu costumo dizer é que as pessoas entendam, né, que elas devem seguir esse direcionamento que Deus está fazendo na vida delas, de levá-las a um amadurecimento. E dentro desse propósito, elas precisam entender que tem um tempo
específico e determinado para aquilo que Deus vai estar fazendo também, né? Eu sei que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida, né, no nosso tempo, mas a melhor forma, né, de você viver, experimentar Deus realizando algo, né, na sua família é quando você vai vivendo o evangelho de forma verdadeira, não apenas apontando para as pessoas ali os conceitos, mas vivendo aquilo de forma que as pessoas possam perceber que isso foi uma mudança, que isso foi uma transformação. Lembra aquilo que eu disse assim, viver uma vida que evoca perguntas? E aí o cônjuge vai olhar e dizer assim, opa, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Quero viver o que ela vive. Tá estranho esse negócio. A pessoa não era assim, agora ela é. E ela começa a ver esses aspectos positivos. E aí ela quer viver isso, né? Ela quer experimentar disso. Então, muitas vezes a pessoa se converte e ela quer, né, ficar brigando ou discutindo aspectos teológicos e bíblicos. Eu falo assim, viva o evangelho, transborde do evangelho. Se você for perguntado sobre alguma questão específica a respeito do evangelho, né, ou sobre a Bíblia, você responda de maneira objetiva, porque você conhece, mas mais do que isso, né, transborde disso, transborde desses elementos, né, que vão impactar. E aí a pessoa vai estar mais disposta a ouvir, né? Então isso faz sentido, tanto dentro da questão da família, mas eu diria que é o melhor caminho para a gente seguir se a gente pensar a evangelização como um todo, ou deveria ser assim, né? A partir de relacionamentos. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não se rendem meramente mais a conceitos. Nós não vivemos mais em uma era positivista, cartesiana e racional, onde é a lógica, faz sentido, então vou seguir. O que acontecia no passado, né? As pessoas elas tinham essa sensação, se faz sentido, então eu vou seguir. Eu tive uma vez o privilégio de estar lá no Eton College, em Chicago, onde tem o Museu do Billy Graham, que foi talvez um dos grandes pregadores, avivalistas e tal, né? E é sensacional, você via ali aqueles vídeos, aquelas fotos, 250, 300 mil pessoas, e aí ele apresentava o evangelho, e as pessoas iam lá à frente e depois procuravam uma igreja, elas entendiam, olhavam para aquele conceito, fazia sentido, elas se rendiam aos conceitos. Hoje a gente não vê esse tipo de coisa. Será que a gente não tem mais tão bons pregadores? Não, nós temos bons pregadores. Hoje a gente tem uma dinâmica, né, no mundo contemporâneo, onde as pessoas elas funcionam, elas processam a coisa de forma diferente. Então, mais do que se render a conceitos em um evangelho que faça sentido, e isso é importante, ele precisa também ser sentido, ele precisa ser percebido na vida das pessoas. Quando eu dou um curso, aula, né, na área de evangelização, eu pergunto para as pessoas, como é que você evangeliza? A pessoa diz, pastor, eu convido para ir na igreja, eu só prego o evangelho. Pô, legal, que bom, né? Espero que todas as igrejas possam, de fato, ter pastores comprometidos em pregar o evangelho. Mas o que eu costumo dizer é, você já percebeu que quando você convida as pessoas para vir na igreja, de cada 10 que você chama, talvez 8 não respondem ao seu convite? Geralmente as pessoas dizem, não, pastor, as 10 não vêm mesmo, eu convido, não vem ninguém, né? Eu falei, e se a gente invertesse um pouquinho, né, a ordem das coisas? Sim, em vez de começar convidando a pessoa, por exemplo, para vir à igreja, a gente começasse conversando com Deus, esse é o ponto de partida, né? Orando a Deus, quem são as pessoas que o Senhor quer, né, alcançar por meio da minha vida, e percebendo essas pessoas, como no caso da família, Deus, eu quero orar por essa pessoa, a gente fala de Deus para a pessoa, fale para Deus a respeito dessa pessoa, converse com Deus. E aí, né, a conexão com a pessoa é fundamental. Se a gente está dentro do ambiente familiar, isso é mais próximo, é mais fácil, mas pessoas que estão ali no seu dia a dia, conecte-se com ela, né, estabeleça relacionamentos. Eu, quando comecei, né, o ministério da área de plantação de igreja, né, eu tive a experiência de, logo no início do meu ministério, plantar uma igreja ali na região de Campinas, uma cidade chamada Jaguariúna. Estou vivendo, né, novamente essa experiência hoje dentro de Campinas, plantando a igreja metropolitana. Mas quando você está ali começando nada, a gente foi para uma cidade que a gente não conhecia ninguém e a gente tinha esse, né, propósito. A gente encontrava pessoas ou que chegavam, né, caíam de paraquedas lá na igreja, ou que a gente conhecia no dia a dia, e a gente começava esse processo de evangelização, estabelecer relacionamento com essas pessoas, de proximidade. Uma coisa muito boa é quando você está ao redor da mesa, né? Você vê que Jesus, o tempo inteiro, ele estava ali, né,
junto com seus discípulos, ao redor da mesa, e isso ia gerando proximidade, intimidade. Quando você toma uma refeição com alguém, né, isso aproxima as pessoas. Então, estabeleça relacionamento. E quando você está ali, escute mais, fale menos. A gente tem, né, uma propensão muito grande de falar. Até porque nós vivemos em um tempo, né, onde nós somos incentivados a isso o tempo inteiro. Né? Você tem curso de oratória, aprenda a falar bem e tudo mais. Você não encontra em lugar nenhum curso de escutatória. Né? Curso de escutatória ninguém quer fazer, né? Parar para escutar pessoas. Então escute, porque você vai ouvir a história dela, quais são as suas demandas, elas precisam ser suas ouvidas, preocupações. né? E aí você encontra espaço para servir. Né? Então, você vai ouvir a pessoa e você vai perceber que às vezes ela tem uma demanda que para ela é um negócio que está atrapalhando. E às vezes é uma coisa tão simples que você pode ajudar, né? Encontra espaço para servir. Então, às vezes dá voz àquela dor, né? Exatamente. Então você conecta com a pessoa. Então você conversou com Deus, se conectou com a pessoa, né? Estabeleceu o relacionamento, escutou mais, encontrou um espaço para servir. E aí agora essa pessoa está curiosa. É aquela coisa da vida que evoca perguntas. E ela mesma vai começar a questionar. Mas por que você me ajudou? Por que você pensa assim? Por que você mudou? Por que você não está mais brigando comigo, né? No caso do marido e da esposa? Por que você está sendo mais, né, compassivo e misericordioso nesses momentos? Aí você conta a sua história. Qual é a sua história? A sua história só faz sentido à luz de uma grande história. Eu costumo dizer aos meus alunos de pregação que qualquer texto bíblico ou qualquer história na Bíblia, ela só faz sentido porque ela deve ser percebida à luz de uma grande história, que é a história da redenção. Aquela ideia de que existe um Deus que criou todas as coisas de maneira maravilhosa e perfeita, mas a humanidade, buscando autonomia, se tornar sua própria divindade, virou as costas para Deus. E aí, né, mergulhou no caos da dor, do sofrimento e da morte, longe de Deus, né, num caminho que é impossível encontrar uma volta. Mas ainda que a gente não consiga fazer nada para encontrar esse caminho de volta, Deus, por graça e misericórdia e por amar a sua criação, aquilo que ele fez, ele entra na história na pessoa de Jesus para nos trazer de volta para um relacionamento real de intimidade com ele, para experimentar nova todas as coisas, né? Viver essa missão do Ministério da Reconciliação que a gente falou todos os dias, ajudando outras pessoas e com a expectativa, com a esperança que quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade e Jesus estará diante de nós e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa é a história do Evangelho. Essa é a verdadeira história. E como eu enxergo a minha história à luz dessa história? Tudo que eu falei da minha vida aqui só pode ser entendida se ela for compreendida de fato à luz dessa grande história. Ela só faz sentido porque essa é a história. Eu estava lá, criado em um berço religioso, mas o que eu tinha? A religiosidade, a tentativa de fazer Deus gostar de mim pelos meus esforços, até eu compreender que isso é impossível, isso só se dá por aquilo, não que eu vou fazer, não pela minha performance, mas por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Quando os nossos olhos são abertos para essa realidade, muda tudo. A nossa maneira de enxergar, a gente ressignifica tudo. E a gente vive agora a partir dessa compreensão. Então você conta a sua história dentro dessa ótica, dentro dessa perspectiva. Aí o que você faz? Você quer conhecer o lugar onde Deus tem me levado ao amadurecimento? Onde eu tenho podido desenvolver a minha fé? Aí você convida para a igreja. Consegue perceber como vai ser diferente? A pessoa vai dizer, uau, eu quero conhecer esse lugar. Eu quero viver isso. E tem que ter uma busca também, eu digo assim, estar disponível a essa mudança, né? Porque eu, por exemplo, presencio muitos casais. Quanto tempo você é casado, Rodrigo? 18 anos. Eu presencio muitos casais até na igreja, que as mulheres já se converteram, ou até os homens se converteram, e elas vivem lá, elas ouvem a palavra, mas, de fato, quando chegam em casa, pelo fato do marido não ser convertido, elas não conseguem realmente ter atitudes convincentes, vamos dizer assim, conforme o Evangelho. E realmente, eu acho que o maior problema que nós enfrentamos hoje é familiar, né? É com a nossa família, é dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge. Como levar isso, assim? Como ser, até a mulher, como ser submissa ao marido, né? Porque a Bíblia fala sobre submissão e chega a dar urticária, né, na gente. Chega a dar assim, como assim submissa? Então, porque as pessoas pensam, ser submissa é ser capacho, é ser mandada, né? E me fala um pouquinho sobre isso, sobre a submissão da mulher e como agir dentro de um casamento para ter um casamento à luz da Bíblia, à luz de Deus, né? Eu vou adoçar minha vida aqui, porque agora a pergunta Adoça, amor, presta atenção, tá? Pois eu vou dizer. Você tem que falar o papel da mulher e do homem. Bom, vou falar os dois. Não, por favor. Vai lá. Adoça a vida primeiro. Você quer cúrcuma multivitamínico, por favor. Vou até agora.
Descansa, respira e começa a falar para nós que nós vamos absorver Fala, Deus. Vamos absorver esse momento casamento, gente. Mas falando de história de casamento, desse impacto, né? Antes de responder a sua pergunta, não vou fugir dela. Mas... Dá tempo, hein? Uma história muito legal desse impacto na vida, né, de uma mulher que o seu marido foi querer saber o que estava acontecendo. A igreja que teve um apoio muito grande, né, na minha formação é uma igreja americana de uma cidade, né, na Flórida chamada Boca Raton, uma igreja chamada Spanish River. É uma igreja que tinha essa vocação de plantação de igrejas. O pastor que plantou essa igreja ficou lá por 40 anos e plantou, né, várias outras igrejas que se tornaram, né, igualmente envolvidas com essa visão. Igrejas como, por exemplo, a Redeemer de Nova York, com Tim Keller, que é um autor muito conhecido. E esse pastor, David Nicholas, né, era um cara muito envolvido com essa questão da pregação do evangelho. E, de repente, começa a frequentar, né, a igreja dele uma senhora, uma mulher, que era a esposa do Nico McBrain. Para quem gosta de rock and roll, é o baterista do Iron Maiden, uma das bandas de rock mais conhecidas da história. E um dia o Nico aparece lá na igreja, porque ele queria saber que história é essa que estava acontecendo, porque a esposa dele tinha mudado demais. O comportamento, o jeito de lidar para com ele, as suas opções, as suas decisões. E ele então procura o pastor e falou assim: o que você está ensinando aí para minha esposa? E aquilo foi tão impactante, né, que isso transforma toda a família, né? Se você pegar, inclusive, um dos álbuns do Iron Maiden, que é ao vivo aqui no Brasil, né, no Rock in Rio, tem lá no momento dos agradecimentos, né, de cada um dos membros da banda. Quando você chega lá no Nico, no baterista, você vai ter o agradecimento ao pastor David Nicholas e a Nor Nicholas, a esposa dele, porque transformaram a vida da família dele, né? Caramba. Então, é um negócio impactante. E ele foi lá porque ele queria saber o que estava acontecendo, né, com a esposa dele. Então, eu acho que começa por aí, essa mudança, Testemunho, né, pessoal. do testemunho pessoal. Isso, né, faz com que a gente resgate, se a gente está falando de relacionamento conjugal, o papel do homem e da mulher. Porque homens e mulheres, eles são essencialmente iguais, mas eles são funcionalmente diferentes. Isso a gente precisa entender. Aquilo que de fato aquece o coração de uma mulher, o que aquece o coração de um homem, às vezes é diferente. E é por isso que a Bíblia tem esse cuidado de dar esse direcionamento. Então, quando a gente vai, por exemplo, para Efésios, vendo Paulo falando do contexto conjugal, a gente percebe ele trazendo uma função, um papel muito específico para o marido. O marido tem que amar e amar e amar a sua esposa. E a referência ali é como Cristo amou a igreja. Não é amar meia boca. É amar de verdade. Tá disposto a ir até o fim por ela. Esse é o papel do marido. Amar a sua esposa, dispondo-se até a dar a sua vida por ela. Agora eu sei, Galego, amar é um negócio difícil, né? Porque cada pessoa se sente amada de uma maneira diferente, né? Aí tinha aquele livrinho que fez muito sucesso aí, virou best-seller, né? 5 Linguagens do Amor, não sei se vocês lembram, né? Então cada pessoa... Ele é bem atual. Ele é bem atual, esse livro. E aí o que acontece? Cada pessoa ela acaba se sentindo, né, amada de maneira diferente. Eu tive uma experiência ministerial nessa perspectiva, de um casal que não estava, né, indo bem no relacionamento, apesar de estar com menos de 1 ano de casado, e os dois estavam tentando acertar e estavam errando. Ele veio de uma família em que o pai era ausente, nunca tinha, né, essa presença ali da figura do pai, e ele cresceu com essa coisa no coração. Quando eu construir a minha família, eu vou estar lá, eu vou me colocar disposto a ouvir, a saber como foi o dia, estar presente e tal. E aí, parou para ouvir um dia e falou assim, eu tava brincando. Não era isso. Mas aí ele terminava o dia, ele chegava do serviço, ele sentava lá na cozinha, sentava lá na sala, bom, tô aqui disposto para ouvir. E aí, bem, senta aí pra gente conversar. Falava, não, peraí que eu tô ocupada. Aí ela ia para a cozinha e começava a fazer as coisas, para preparar o jantar para ele, fazer as coisas. E aí ele ficava bravo na sala. Eu tô aqui, dispondo do meu tempo para ela, dispondo a ouvir tudo que ela tem para dizer. E ela não tá nem aí. E ela tava lá na cozinha.
preparando o jantar para ele, fazendo tudo com alegria. Tô aqui servindo ele e ele nem para vir me ajudar, nem para me ajudar e me servir. É complicado. Ou seja, ele tinha, né, uma linguagem do amor, né, sobre essa questão do tempo, tal e tudo mais, e ela do serviço, e eles não estavam, né, se encontrando. Então, o grande desafio, né, para você, galego, para todos os homens de plantão, né, os maridos aí, é perceber isso, né? O desafio maior é que geralmente a esposa não é mono, né? Ela tem mais de uma linguagem, então você vai descobrir essas linguagens. O problema é quando é a 5, né? Ela se sente amada de todas as formas e você tem que fazer todas essas coisas. Uma né? frase que eu guardo muito pra minha vida é: não é porque a pessoa não te ama como você gostaria de ser amado que não significa que ela não te ame com todas as forças que ela possui. Porque nós temos que entender também a maneira como a outra pessoa demonstra o amor. E isso é muito importante para um relacionamento. E o grande desafio, né, que a gente tem aqui agora é o cara perceber isso. Eu tenho essa responsabilidade de amar e que ela se perceba amada. Então eu vou ter que, né, fazer de tudo para isso acontecer. E eu acho assim sensacional você perguntar sobre isso, porque a gente olha para esse texto, né, por exemplo, de Efésios, e muitas mulheres no nosso tempo, né, têm uma dificuldade com esse texto porque elas acham que ele é um texto machista. Paulo está agindo de forma machista com esse negócio de submissão. Na verdade, o escândalo ali é outro. Sabe por quê? Você está em uma sociedade onde mulheres e crianças não eram contadas a não ser como bens. Então, a esposa e os filhos, eles não eram família, eles eram bens. Por isso que quando você tinha aquela coisa de, o cara tem uma dívida, ele dá o filho como escravo. A esposa era contada, né, não como algo que complementa de igual para igual, mas era algo que pertencia. Aí chega um cara maluco para escrever que tem que amar a esposa ao ponto de dar a vida para... Esse é o escândalo. É engraçado que hoje a gente, né, tem mais dificuldade de esse negócio de submeter e papapá. Isso não era o escândalo da época. O escândalo da época era o contrário. Outro. Agora, quando a gente vai para a mulher, né, essa questão que a gente fala, né, do ser auxiliadora, que a palavra que você está ali, né, de apoio da mulher, sempre quando a gente fala da auxiliadora, por exemplo, a mesma palavra que a gente usa para o Espírito Santo, então não é algo que é menor, mas é algo que complementa, tem o seu papel de apoio dentro da missão. Se o homem, né, é chamado por Deus, né, nesse lar para ter uma missão de viver dentro desse lar, um direcionamento espiritual, né, a mulher é a apoiadora dessa missão. Complementarismo, ela complementa essa missão. Agora, qual que é o papel bíblico, né, da mulher no casamento? Aí ele vai dizer: respeitem os maridos. Eu lembro que uma vez eu estava com um grupo de jovens casais, aí as mulheres falaram: mas isso não é... Aí os maridos: é isso mesmo, tal, isso. Cara, é sensacional e é engraçado porque às vezes a gente não percebe que se a gente seguisse, né, com um pouquinho mais de atenção aos princípios bíblicos, muitas coisas seriam diferentes da nossa vida. Imagina um casamento, imagina. Vamos supor que um casamento em que o cara... É hipotético, não acontece, viu, pessoal? Tá, gente? Isso não acontece, mas, né, seria bom se acontecesse. Você tem lá o marido que ele entende como a mulher se sente amada e ele faz tudo para amar e amar e amar e demonstrar amor à sua esposa. Fazer massagem, essas coisas. E aí, tá vendo? Obrigada, ele que prometeu, tá, viu? Obrigada. Ele prometeu, você pode cobrar, viu? Ele é bonzinho, ele faz. E aí, o que acontece? De um lado, você tem isso, mas do outro você tem uma mulher que ela respeita o seu marido. E o que é isso, né? Às vezes a gente percebe em algumas situações a falta de sabedoria e compreensão bíblica de algumas mulheres, fazendo com que problemas no casamento aconteçam porque ela gera um desrespeito gratuito ao seu marido. Deixa eu te falar uma coisa. Você está em uma situação, está lá, todos os amigos, vocês saíram, estão lá, como tá. E aí o galego, sei lá, falou alguma coisa que ele não devia falar, ou foi mais... Quase não acontece isso. Quase não acontece isso. Você nunca viveu essa situação, né? Eu sei que a sua vontade é na hora, na frente de todo mundo. Assim, galego, eu já te falei, não é pra falar isso, na frente dos outros, e não sei o que lá. E tá, sabe, aquele... Nunca mais eu vou falar isso, não sei tá, o que lá, blá, blá. Acabou. Por quê? Na visão dele... Mas tem que fazer o quê? Então dar um chutinho debaixo da mesa? Minha esposa me belisca. Ela me belisca discretamente. A gente já tem um combinado, ela me belisca e fala assim, excedeu. Aí eu paro. A perna dele é toda roxa, a última vez que eu vejo. É verdade, isso acontece. Aí o que acontece? Eu não estou dizendo que você não precisa questionar e que ele não fala coisas erradas. Mas você vai ter sabedoria de chegar e dizer assim, em casa,
Galeguinho querido, não dá para você fazer isso desse jeito na frente dos outros. Mas é uma coisa entre vocês que, com sabedoria, você vai ajudá-lo. Porque você vai fazer com que ele amadureça. E esse é o papel. O seu papel vai resolver a situação que ele já fez, você expô-lo publicamente e tornar essa situação? Não vai resolver. Sim. Agora, se você chegar para ele depois e dizer, benzinho, não dá para você falar isso mais, né? Vamos devagar. E o marido tem que dizer amém, né? E aí o marido maduro, que entende o papel da esposa e vê que ela o está respeitando, vai fazer isso. Até porque... Dá para voltar isso uns 5 dias atrás? Até porque o marido que tem, né, a cosmovisão formada pelas escrituras, ele vai entender que o papel dele, né, que é amar a esposa, vai fazer com que ele a ouça dentro dessa perspectiva, né? Então, vai se complementando. Então, a grande questão, né, para o relacionamento é viver isso. Não é a gente fica, a gente vive, a gente traz, né, para a igreja, para o nosso relacionamento como discípulos e discípulas de Jesus, coisas que elas estão ali do lado de fora em uma mentalidade completamente ligada a um mundo instável e decaído. Que é essa coisa assim, a gente tem que fazer se valer, eu mais, ou ego, eu né? na frente. Muito Exatamente. ego, vaidade. E não tem nada a ver com isso, tem a ver com se desconstruir, e ambos vão ter que se desconstruir. Nossa. Né? E aquilo que eu disse, né? Nesse aspecto, a responsabilidade bíblica, ela inclusive está no colo do marido. Então, é um negócio muito complicado e muito difícil, muito mais, né, para ele. Então, às vezes a gente vai falar sobre isso e as mulheres chegam assim, né, ouvem o texto e já... Eu tive uma vez, fui celebrar um casamento, galera, e a pessoa virou para mim e falou assim, né, a noiva, pastor, só pode pregar qualquer texto bíblico no meu casamento, até o da besta do Apocalipse, menos aquele da mulher ser submissa. Eu fiquei pensando, nossa, essa ideia da besta é muito boa. Mas assim, né? Às vezes a gente vai criando, né, essa coisa de menosprezar, trazer... É falta de entendimento mesmo. É falta de entendimento, né? Não é isso que está escrito lá. Por exemplo, não está escrito nas escrituras que a mulher deve se submeter a homem. Não é isso que está escrito nas escrituras. Está escrito que a esposa, ela tem, né, essa submissão, essa complementarização na missão do marido. Então, não é uma coisa em relação a qualquer homem, não é uma coisa de colocar você, homem, é maior que a mulher, você, mulher, tá? Não é isso. Mesmo porque a Bíblia é um dos poucos relatos históricos do quais tenta elevar a mulher para o lugar que ela não tinha. Ela não tinha. A gente olha para a Bíblia, não tinha esse lugar de fala. Assim, gente, vocês não estão entendendo. Leia o texto no contexto. O que a Bíblia está fazendo aqui é um absurdo. Por isso tem que ter entendimento. A mulher que não era contada, agora ela é, né, valorizada de igual para igual. É uma coisa completamente fora do padrão. O pessoal de casa deve estar, mas essas coisas aí não acontecem. Justamente, o sobrenatural de Deus é muito natural. Por quê? Mediante a palavra, acontece, as pessoas não veem dentro de relacionamentos acontecer esse tipo de complementarismo. Hoje nós vivemos uma guerra dentro de relacionamentos. O índice de divórcios dentro da igreja é o mesmo fora. Sim. Então, as coisas de Deus hoje estão acontecendo de maneira muito natural. Então, famílias estão se restabelecendo pelo poder que há na palavra e as pessoas não estão mais enxergando essas famílias. É necessário que famílias se levantem como deveriam ser à luz do padrão bíblico, porque senão fica esperando realmente algo sobrenatural. Fala assim, nossa, é um milagre acontecer isso. Não é um milagre, deveria ser o que é natural. E a resposta para o casamento é exatamente voltar àquilo que eu falei da compreensão do evangelho. Porque se eu tenho uma visão clara a respeito de mim, porque assim, geralmente, né, como é que está lá o relacionamento? Maridos e esposas estão se percebendo além ou aquém daquilo que eles são. E aí, por exemplo, se a esposa fez alguma coisa, né, equivocada, ou o marido equivocado, ele se vê, né, o cônjuge se vê acima do outro, então ele se vê além, né, de quem ele realmente é e vê outra pessoa aquém, ou às vezes até a pessoa se vê aquém de quem realmente é, e elas não estão se percebendo à luz daquilo que realmente importa. A sua nova identidade agora é aquilo que ela foi feita, justificada em Cristo Jesus, né? E reflete esse caráter, é uma outra compreensão de si mesmo. Quando você tem essa percepção, ou seja, por isso que a gente prega o evangelho para o nosso próprio coração todos os dias, você vai ressignificar aquilo que está à sua volta. E aí, relacionamento conjugal, familiar, pais e filhos, relacionamento no trabalho, como a gente lida com as coisas, acaba sendo imediato. Então a gente tem que voltar a resgatar até essa compreensão do evangelho. A transformação individual, primeiramente. Pessoal.
né? Pessoal. Porque, assim, quando a gente fala de indivíduo, a gente também tem aquele risco de pensar que tudo tem a ver com o que está sendo construído em mim, inclusive a minha espiritualidade. E isso é um perigo, porque as pessoas, às vezes, né, estão tomando uma decisão e elas dizem assim, mas né, eu tenho o direito de ser feliz. E aí isso legitima qualquer coisa. Mais do que uma vontade ou uma questão de intimidade individual, mas é algo pessoal, que tem a ver com o meu coração. Mas por que é diferente pessoal do individual? Tem a ver com essa questão, né, de que nós somos feitos pessoas, né, por Deus, a imagem e semelhança dele, e isso, né, tem a ver com um aspecto comunitário. Deus vive em comunidade. Né? E ele nos leva para esse viver que é comunitário. Né? Então, a gente precisa ter essa compreensão para que a gente possa viver isso. E é claro que para isso acontecer, de maneira prática, eu vou ter que tomar algumas decisões e mudar algumas posturas. Porque eu posso ouvir as melhores pregações sobre casamento, ler os melhores livros sobre criação de filhos, mas se eu não estiver disposto, né, a ter uma mudança, e isso só é possível, né, com a dependência de Deus no Espírito Santo, porque a gente naturalmente não tem mesmo essa propensão, mas o Espírito Santo, aquele mesmo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é aquele agora que nos capacita a experimentar as mudanças, né? Tem uma frase célebre, né, de um jornalista norte-americano que ficou muito conhecido por seus livros aqui no Brasil, chamado Philip Yancey, onde ele diz: Deus nos ama muito e nos aceita como nós somos e estamos, mas ele nos ama demais para deixar que a gente continue da mesma maneira. Sim. Então ele vai nos transformando, ele está nos conduzindo, lembra, ao amadurecimento. Então essa transformação é necessária, então essa disposição a perceber o que a Bíblia diz. Eu preciso mudar, tá certo isso aqui, como que é isso? Isso é uma progressão. Né? A gente vai vivendo isso. É como a gente estar disponível? É estar disponível e perceber que isso é um processo. É estar disponível e entender que Deus está fazendo algo na nossa vida. Porque quando você fala sobre o relacionamento, é simples, é lindo, é profundo. E você pensa assim, como é simples ter um casamento abençoado, próspero. Mas, ao mesmo tempo, você realmente tem que se despir do seu ego, da sua vaidade. Porque, geralmente, o que é um relacionamento? É uma disputa entre o homem e a mulher. Eu posso mais, você pode mais. Então, e isso tudo se trata de ego, vaidade. E, às vezes, a falta de compreensão do evangelho no coração que te desnuda. Vocês devem conhecer, talvez, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, talvez depois do Pai Nosso, é o mais conhecido dos discursos de Jesus, são as chamadas bem-aventuranças. Né? E, às vezes, a gente acha que bem-aventuranças tem a ver, né, com características e consequências de 8 tipos diferentes de pessoas. E não é. Ali você tem uma fotografia, uma imagem, um quadro de alguém que é o cidadão do Reino dos Céus. Né? O cidadão do Reino dos Céus está sendo apresentado ali. É assim que a gente vê, né? Deles é o reino do céu, deles é o reino dos céus. E aí você vai tendo uma progressão. Ele começa como? As bem-aventuranças dizem assim, né? Bem-aventurados, plenamente felizes. A gente nem tem palavra em português para o termo que a gente tem ali em grego, que seria um superlativo do superlativo. Imagina, sei lá, o superlativo de feliz é felicíssimo, seria felicissississimo, alguma coisa assim. É isso que Jesus está dizendo ali, né? Para lá de feliz, plenamente feliz, e aí ele vai dizer: aquele que é pobre de espírito. Nossa, estranho. Os religiosos do tempo de Jesus se achavam ricos de espírito, achavam que Deus, né, os valorizava porque eles tinham boa performance. E Jesus está contrapondo os religiosos. Ele está dizendo ali, bem-aventurados, plenamente felizes, são os pobres. E aí ele vai além. E o que seria um pobre de espírito? Você tem 2 palavras, né, que você usa no grego que podem ser traduzidas como pobres. Uma delas é aquele cara que, né, precisa ralar muito para conseguir alguma coisa. Né? E a outra é aquele cara que não tem nem força física para conseguir a provisão do dia. Ele é um miserável indigente. É essa palavra que Jesus está dizendo. Quem que é o miserável de espírito? É aquele que consegue perceber que ele não tem nada para oferecer a Deus. É aquela questão de você se olhar no espelho de manhã e olhar dessa forma. Isso daí é uma forma de você se colocar como insuficiente. Se colocar como insuficiente. Porque quando você faz isso e você vem com a resposta, você... inclusive, se você vai à sequência, o que ele faz depois? Ele chora. O pobre de espírito, e ele chora, porque ele vê essa situação e ele fica desesperado. Agora, quando ele se percebe perdoado por Deus em Cristo Jesus, né, ele diz, uau, apesar de eu não merecer, Deus me amou. Por que isso é importante, Liz? Porque eu só vou conseguir viver o que eu devo viver nos relacionamentos se eu tiver essa compreensão que
algo foi feito por mim que eu não podia fazer, que eu também não merecia, que eu também errei, que eu também não sou bom. Porque o problema no relacionamento em marido e mulher é alguém dizendo assim, mas eu sou melhor que você, porque eu faço por você, você tá vendo? Aqui eu te ajudo, é o marido dizendo, mas eu trago provisão para casa, a mulher dizendo, mas eu tô cuidando dos seus filhos, né? Ou vice-versa também, hoje em dia. E aí é uma guerra de alguém querer mostrar pro outro que, ó, eu sou melhor e você é pior, é a performance. E a gente carrega esse negócio a vida inteira. A gente tem essa coisa, essa mania de achar que a gente, né, é melhor que as pessoas. E quando a gente não é, a gente fica procurando alguma coisa, algum lugar que alguém tem uma performance inferior à nossa. A gente fazia isso na escola, quando a gente, né, era mais novo, chegava lá e tinha que contar, por exemplo, pro pai e pra mãe que tinha ido mal na prova de matemática. E aí você tinha que pedir para ele assinar o boletim. Aí você chegava assim, pai, mãe, tem uma coisa para contar. Eu fui... eu fui mal na prova de matemática, tirei 2, mas toda a sala foi mal. Toda a sala, essa é uma coisa boa. Né? Opa, não sou só eu. Quer ver uma melhor ainda? Quando você torna isso mais pessoal. Pai, mãe, tem uma coisa para contar. Então, é o seguinte. Eu tirei 2 na prova de matemática. Mas sabe o Galego, aquele meu amigo, o Galego, que vem aqui de vez em quando? Tirou 0. Acredite, ele tirou 0. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando, né, a minha pseudo-boa performance acima de alguém, né? E aí eu me sinto bem. É o marido que é questionado pela esposa que, você não tá dando atenção pra mim, comparando pros seus com o pior, filhos, né? Aí diz, mas pelo menos sou igual o marido da sua prima, que fica lá bebendo, enchendo a cara. Ninguém tá falando do marido da prima. Tá falando... Qual que é o problema da gente fazer isso? A gente está tentando acreditar na nossa performance. A gente acredita no nosso padrão de bondade. A gente quer justificar nosso comportamento. A gente quer justificar o nosso comportamento. O que é a grande questão? É que nós não somos justos, não há nenhum sequer. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa compreensão, essas coisas elas vão precisar mudar. Porque o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Nenhum de nós aqui vai conseguir atingir esse padrão pela nossa capacidade. É isso que Jesus faz. Ele pega os injustos e ele os faz justos. Não se trata do que fazemos, se trata do que foi feito. E aí aquilo que ele faz em nós é o que torna isso possível. Então, eu geralmente quando estou lidando com aconselhamento conjugal, alguns vão direto nessa coisa de tentar achar quem é o problema, quem é o culpado, o que o marido está fazendo, porque é isso que acontece. A esposa está dizendo os problemas do marido, o marido está dizendo os problemas da esposa, e eu estou falando para eles a respeito do evangelho. Porque enquanto não ressignificar quem eles são, não vai dar para a gente trabalhar outra coisa. E às vezes a gente tem pessoas que estão na igreja, mas que precisam ter essa cosmovisão alterada. Elas precisam viver de fato a partir do evangelho. Vocês fazem curso na igreja, alguma coisa assim para casais, essas coisas? Eu geralmente, quando, né, vou acompanhar desde o início, alguém fala assim, mesmo que vem de fora, às vezes é muito comum algumas pessoas que não frequentam a igreja e que perguntam, você pode celebrar o nosso casamento? Eu falo, com alegria, só tem uma condição. A gente pode caminhar junto durante um tempo para a gente conversar sobre o que eu entendo sobre casamento? Não, pastor, tudo bem, pode. Isso é sensacional. Eu já vi várias vezes pessoas, né, casais que não tinham nenhuma relação com a igreja, me pediram para fazer oficial o casamento. E dentro dessa conversa, porque para poder falar como que é a vida do marido e mulher, eu preciso falar só, você precisa ressignificar outras coisas. E aí a minha oportunidade é apresentar o evangelho, como isso impacta o casamento. E é tão necessário isso para o casal, né? É Meu fundamental. Deus. Se todo mundo tivesse a oportunidade de ouvir, realmente mergulhar no evangelho e entender o que realmente é um casamento, de fato não teriam... 90% dos problemas conjugais não existiriam. A solução para todo e qualquer problema é o evangelho. A gente pensa que o problema para um relacionamento é um curso de casais. Então não, é uma ministração onde proclama o evangelho a toda criatura. Eu penso assim, como galego. Às vezes o pessoal fala assim, só pode falar em um encontro de casais? E aí o pessoal fala assim, então o senhor vai falar, né, do tempo de lazer que tem que... Eu falo assim, se você quiser chamar algumas pessoas... Eu não me sinto... Né? Cara, eu sou um pastor que tem uma igreja que está plantando. Eu sou executivo de uma agência de comunicação. Eu dou aula em um curso superior e com tempo ali para estar com a minha família fazendo tudo isso. Eu não sou o melhor cara para ficar falando o que é lazer, o que não é. Vai entrar, achar alguém do entretenimento. O que eu posso dizer a respeito de casamento? Como que o evangelho ressignifica isso? Não é ali para entreter as pessoas e elas fazer dinâmica para achar que vai melhorar. Sinceramente,
Sabe qual que é o grande problema? É a gente acreditar que o pecado é uma atitude. Quando a gente entende o pecado como uma ação, a gente acha que é só mudar o comportamento que a gente resolve todos os problemas. Ah, meu marido está tendo esse tipo de postura. Pastor, ele precisa mudar esse comportamento. Aí a gente vai trabalhar para mudar o comportamento dele. Sai esse, entra outro. A questão que a gente precisa entender é que o problema do pecado é não ser percebido como uma mera ação, mas como uma condição. É o que está por detrás de tudo isso. Quando a humanidade se volta contra Deus e opta por ser a sua própria divindade, quando aquilo que nós chamamos de pecado entra na história da humanidade, o que acontece? Ele muda a nossa natureza. A nossa natureza é depravada, ela é naturalmente inclinada ao mal, a fazer esse tipo de coisa. Então, o que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar como confronta essa natureza, ou melhor, essa nossa condição, que segundo Paulo, né, era uma condição de morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele diz aos Efésios. E claro que tudo é uma construção, mas quando eu digo assim de curso de casais, é porque, olha, imagina se todos os casais da igreja fossem te procurar para serem pastoreados. Não, e eu acho legal ter curso de casais, sim. Eu só acho que a gente tem que ter isso aqui. Mas a base do curso do casal é o evangelho. E aí não a tem... culpa não é do casal, a culpa muitas vezes é da liderança. É porque o cara tá lá na liderança, pastor, e ele já não acredita mais no evangelho. Às vezes o cara tá na liderança e aquilo que eu disse, ele se acomodou, ele se acostumou, ele se tornou um religioso, que era o que estava acontecendo com os fariseus no tempo de Jesus. Eles já tinham se acostumado com aquelas coisas. E aí aquilo não tinha mais, né, encanto, eles não conseguiam perceber o Messias. E às vezes isso acontece, a gente tem ali um monte de gente religiosa na igreja que não consegue perceber isso. Tá vivendo, faz ali, né, se você olhar de fora, aparentemente a máscara tá de pé. A maioria. Só que se a gente trouxer esse ressignificado, vamos trabalhar, né, com o Ministério de Família, de casais, qual que é a base? Não que você não vá trabalhar o papel do homem, o papel da mulher, mas o papel do homem e da mulher deve ser percebido à luz do evangelho, porque senão ele se torna comportamento. A criação dos filhos deve ser vista à luz do evangelho, é aquilo que a gente falou no início. Eu tenho duas maneiras de enxergar a criação de filhos. Eu quero crianças comportadas, ou quero crianças que entendam, né, que elas precisam de um redentor. Eu quero que os meus filhos entendam. Entendam, claro. Constantemente, quando isso acontece, né, dessa coisa da malcriação, que é natural, por mais que você ensine, né, eu costumo dizer que esse negócio vem no pacote aí, tem de série, né, a criança já nasce sabendo, porque a gente crê... E o recal é o evangelho, né? A gente crê teologicamente que essa é a natureza, a depravação total do ser humano, ele nasce assim, né? E aí o que acontece? Você pode até adestrar, igual você adestra um pet, né? Você adestra o seu filho a fazer coisas, né, corretas. Mas a motivação é totalmente equivocada. Ou é porque ele está com medo de você, né? Ou porque ele está esperando ganhar alguma coisa. Quando deixar de estar dentro desse ambiente que você controla, o que essa criança vai fazer, esse adolescente vai fazer, esse jovem vai fazer? Ele vai pirar. Por quê? Porque não tem mais nada que o controla, nem o medo e nem a ganância, né? Nem a ganância. Aí o que vai acontecer? Ele vai seguir. Então, como que a gente lida com a criação de filhos? A partir do evangelho. Como que a gente lida com qualquer outra área? Se a gente vai falar aspectos profissionais, relacionamentos, é a luz do evangelho. Tudo que a gente deve fazer deve ser feito, falado, ensinado à luz do evangelho, porque as pessoas estão vivendo a vida do lado de dentro e do lado de fora das nossas igrejas, tudo que elas precisam é do evangelho. Amém. Bom, tá maravilhoso o papo, né, amor? Muito. Olha, eu ficaria aqui 5 horas conversando com você. 5 horas eu acho que seria pouco, porque tem muita coisa e muita profundidade bíblica, né? Pra gente realmente aprender a viver e entender como é maravilhoso a gente viver na presença de Deus, realmente. E por isso que na verdade, a gente quer convencer as pessoas, mas quem convence é Deus, quem transforma é Deus. Mas a gente vive coisas tão maravilhosas diante do Senhor, que a gente quer que todo mundo viva aquilo que a gente vive, né? Que a gente acorde e realmente consiga perceber nas mínimas coisas a graça de Deus e o quanto Ele forma cada coisinha para que nós realmente consigamos ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida onde nós somos insuficientes, mas Ele, com a sua graça, nos capacita a realizar aquilo que Ele tem através de nós. Então, para você que assistiu esse podcast, que o Senhor esteja presente na sua vida, que Ele entre dentro da sua casa, que Ele transforme todas as coisas, mas que você também esteja disponível a receber tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Creia através desse testemunho, através dos ensinamentos do pastor Rodrigo Leite, o quanto o Deus é soberano para transformar todas as coisas. É isso.
A gente nem conseguiu falar muito sobre um dos livros que É porque tem muita o coisa. reverendo tem. Aqui, o Rodrigo Leitão. Por que batizamos nossos filhos? Esse Isso aqui, também, se a gente entrar, a gente vai precisar de umas outras 5 horas para conversar sobre mesmo isso. porque é um também, né? Vamos assunto bem marcar delicado, outro, né? Do ponto de vista teológico, mas à luz de tudo aquilo que nós falamos, retrata É a compreensão da aliança, né? Deus estabelece para com o seu povo uma aliança, né? E esse negócio se estende àquilo que ele nos deu de mais precioso, são os nossos a filhos. qual a né? gente jamais poderia conquistar, né? Rodrigo, nós temos um presente para você. Obrigado. Ó, é um multivitamínico, na verdade é um kit que Que tem legal. aqui, ó, cabelo, unha, melatonina para você. Opa, isso é bom, Ó, hein? para você, para sua A esposa ter um melatonina, sono tranquilo. eu uso ela para brigar com a quantidade de café que eu tomo, né? Porque eu tomo café o dia inteiro e aí no final do dia você acha que a melatonina vai te ajudar, então a gente fica colocando para brigar, né? Porções de café e porções de melatonina. Cúrcuma, que é anti-inflamatório, Que tem legal. a gummy para as crianças, então assim, Opa, as nossas crianças têm dificuldade, né, para tomar vitamina, não gostam, mas isso aqui são balinhas, são todas gummies joia. e são tão gostosas que você vai ter vontade de comer o dia obrigado. inteiro. Até as crianças. Então, Nossos filhos né? pedem para É tomar. isso aqui. Para você cuidar corpo, alma e espírito, nós somos muito ligados nisso mesmo. E eu tenho certeza que você vai amar para sua família também. E eu quero te agradecer por ter tirado um tempo para edificar tanto a nossa vida. E nós temos as nossas 5 perguntas finais, né, amor? E a nossa oração que a gente sempre faz. Outra coisa, gente, não esqueçam de compartilhar e de seguir o canal, deixar o seu comentário. É muito importante isso, porque nós queremos atingir o máximo de pessoas possíveis. É pelo Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer dentro da casa de cada um que está assistindo. Então, compartilhe com quem você ama, com quem você acha que precisa ser edificado, com quem você lembrar, para os seus amigos e inimigos, né? Porque se a gente pensa assim, para aquele eu não vou mandar. Mande, porque o Senhor está te usando para chegar perto de outras vidas. É isso. As 5 perguntas finais se tratam simplesmente de palavras que você poderá pronunciar, palavras que vêm à sua mente ou até mesmo frases, mas de maneira objetiva para que a gente possa encerrar esse quadro. E nós agradecemos pelo seu ministério, pelo seu cuidado, pelo seu zelo com a palavra de Deus, pelo trabalho que tem feito no reino de Deus, por ser um grande implantador que tem proclamado fielmente o evangelho. Amém. Que Deus possa te abençoar e também te capacitar cada dia mais com as habilidades diante do desafio que tem à frente, um ministério histórico que tem proclamado a palavra por meio de mídias sociais que cresceu exponencialmente. Isso tem sido algo grandioso para o crescimento da comunidade cristã, baseando a fé não somente naquilo que acha, mas naquilo que está escrito. Que Deus possa te capacitar. Amém. E as 5 perguntas finais são palavras simples e objetivas. A primeira palavra é escrituras. Regra de fé e de prática. Fé. E prática. A segunda pergunta A segunda é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então é algo que nos move em todo tempo. Graça. É aquilo pelo qual nós somos salvos, né? Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não é uma capacidade nossa, vem de Deus. Graça. Cristo. Senhor, Salvador, Messias, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Deus. Poderoso, Criador de todas as coisas, que nos ama apesar de nós mesmos. Amém. 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 Vamos para a nossa oração final. Rodrigo, você ora para quem está assistindo, para essas pessoas no qual nos permitiram entrar dentro dos seus lares e levar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, vou pedir para que você faça essa oração final pelas pessoas que estão em casa nos assistindo. Com alegria. Amém. Deus eterno, obrigado pelo presente, o privilégio e a dádiva da comunhão, por estarmos aqui conversando a respeito do seu reino, a respeito daquilo que o Senhor tem feito na nossa história, como o Senhor muda todas as coisas, como o Senhor nos ama apesar de nós mesmos e como isso muda a forma da gente enxergar o mundo à nossa volta. E é esse evangelho que
mexeu com o coração de cada um aqui, que nós pedimos, Deus, o Senhor possa usar para tocar e fortalecer o coração de todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém. Que o Senhor possa trazer um novo significado, uma nova compreensão à vida dessas pessoas por meio do teu evangelho. Que as más notícias a respeito da nossa condição e as boas notícias que nós encontramos em Cristo Jesus possam, Pai, apoiar efetivamente essas pessoas num momento de dor, de luta, de tristeza. Que o Senhor possa usar a tua palavra, ó Pai, para curar emoções. Que pessoas que têm dificuldade de perdoar e pedir perdão possam conseguir fazer isso pelo poder do teu evangelho. Que o Senhor possa, Deus, de fato, restaurar relacionamentos por meio da tua palavra. Que o Senhor nos dê compreensão de decisão a ser tomada, de caminho a ser seguido por meio da tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, sensibilidade, discernimento para percebermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, e que dessa maneira, Deus, aqueles que estão nos acompanhando possam ter o coração cheio de esperança. Porque ainda que vivamos em um mundo instável, fruto do pecado, onde lutas, dores, frustrações são uma realidade, nós temos o coração cheio de esperança, porque Jesus tornou possível nós vivermos novamente um relacionamento com o Criador e nos deu a convicção e a certeza de que um dia, quando os nossos olhos fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade e nós estaremos contigo. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que o Senhor, Deus, de fato, enche o nosso coração de esperança. E eu peço, Deus, que o Senhor, por meio da tua palavra, pelas verdades do Evangelho, o Senhor possa transformar a vida, a família, a trajetória daqueles que nos ouvem. Porque nós sabemos, em Jesus podem ser feitas novas todas as coisas. Amém. E é no nome dele, do Cristo ressurreto, que nós oramos. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Maravilhoso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, até o próximo episódio. Um grande beijo para vocês.